Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 27. A primeira coisa que fiz na manhã seguinte, assim que o sol começou a nascer, foi pegar meu carro e ir para Londres. Eu precisava de respostas e a única pessoa que me fornecera alguma até o momento fora minha avó. Eu precisava saber mais sobre a tal Corinne, minha tia perdida, sobre o que tinha acontecido entre Ada e ela e o motivo de ela ter sido presa e então sumido do mapa. Entrei no lar às 8 e encontrei minha avó pintando uma maçã sem graça com outra residente, contando histórias e rindo. Riley, querida. Ela se afastou das outras pessoas para falar comigo e levei-a até a varanda vazia. Eu preciso sobre o que aconteceu. A senhora disse que contaria tudo se eu voltasse sem Charles. Eu escutei uma conversa muito esquisita ontem entre ele e minha mãe e tenho certeza de que eles estão tendo um caso. As palavras saíram com dificuldade e finalmente parei para respirar. Calma, Riley. O que você está dizendo? Ela balançou a cabeça, visivelmente perturbada. Sua mãe. Ela não faria isso. Sente-se, eu vou te contar o que aconteceu. Puxei uma mesinha abandonada ali, junto a duas cadeiras, e nos sentamos perto da balaustrada enquanto minha avó inspirava profundamente, ainda mais abalada que eu, se era possível. Vou te contar a história como eu sei. Corinne e Arlen conheceram o professor Lougay quando ele começou a ensinar francês ao filho dele e ajudá-lo com coisas do colégio. Ele tinha 13 anos na época e, como ouvi dizer, segundo testemunhas, tiveram um caso durante todo o ano. Eu estava sempre viajando muito a trabalho, mas não pude acreditar quando descobri que minha própria filha teria coragem de abusar de uma criança. Liana baixou os olhos e agitou a cabeça, envergonhada. Elliot e Ofelia se separaram pouco depois da condenação, e Charlie passou alguns meses vivendo em uma espécie de casa de repouso ou alguma coisa assim. Depois voltou a viver com a mãe e parecia muito bem. Todo mundo pareceu esquecer-se do escândalo e voltaram a viver suas vidas. Engoli em seco e desabei contra a cadeira, incapaz de abrir a boca por um minuto inteiro. E onde minha mãe entra nisso? Foi ela quem apresentou Connie e o professor Lougay. Acho que ela se ressente disso, mas a família finge como se nada tivesse acontecido. Ela se remexeu e desviou o olhar. Eu gosto de Charles, sempre o adorei. Ele vem me visitar quase toda semana e conversamos muito. Ele não fala sobre ele, na maior parte do tempo, mas é agradável e gentil. Gosto de tê-lo por perto. E o que quer que você tenha escutado entre ele e sua mãe, tenho certeza de que entendeu tudo errado. Ele é louco. Soltei todo o ar e afundei o rosto entre as mãos. Meus cabelos foram bagunçados e precisei de muito tempo daquele jeito antes de conseguir encará-la mais uma vez. Tenha coragem e enfrente seus problemas de frente, Riley. Estranhamente, era uma coisa que minha mãe costumava me dizer quando eu era mais nova. Charlie disse que ela me enganou, que eu não desconfiei de nada durante todos esses anos. Sabe o que isso quer dizer? Não faço ideia, querida. Mas o que quer que seja, tenho certeza de que Arlen só queria o melhor para você. Assim como queria o melhor quando escolheu não te contar sobre Connie. Você deveria conversar com ela e tentar entender seus motivos. Mordi meu lábio e anuí. Ela estava certa, eu já deveria ter conversado com minha mãe. Talvez ela já tivesse me contado o que estivera acontecendo aquele tempo todo se eu já tivesse sido sincera com ela desde o começo. Ah, merda, eu tentava. Tentei pra cacete entender o lado dela em minha viagem até Londres, mas aquela conversa dela com Ada continuava a voltar de novo e de novo na minha cabeça e me perturbou por cada segundo até que eu chegasse ali. Conversar com minha avó e obter respostas acalmou-me, por um lado. Perturbou,
Por outro, com aquela história horrível sobre Ada e minha tia desconhecida. Mais uma coisa. A senhora conhece uma psicóloga chamada doutora. Não consigo me lembrar do sobrenome dela, nem achei nada na internet. Minha avó cerrou os olhos e olhou para o nada por um segundo. Esse nome. Projetei meus ombros para frente com expectativa. Ah, claro. Ela tratou Charles por um tempo, fiquei sabendo. Onde a conheceu? Fui o mais evasivo possível e decidi passar a manhã ali, colocar a cabeça no lugar e decidir o que eu faria com tudo aquilo antes de voltar para Surrey. Não queria mais falar de Charles, da minha mãe ou da tia maluca, da qual ninguém tinha notícia. Passei grande parte da manhã tentando expulsá-los de minha mãe e prestar atenção a Liana. Procurei na internet a respeito de Charles. Como eu sabia seu nome completo, não foi difícil encontrar o nome da escola onde ele trabalhava e seu endereço antes de sair de Londres. Ele era popular entre as alunas. Percebi depois de 20 minutos parada ali quando o vi, mas não lhes dava nenhuma atenção. Ada jogou uns livros no porta-malas, puxou o celular para atender uma ligação enquanto ligava o carro do outro lado da rua, a vários metros para que não me visse. Que erro grave, professor. Estava com meu carro, diferente do dia em que nos encontráramos, e os vidros eram escuros o suficiente para que ele não conseguisse me ver. Não sabia o que estava fazendo, mas queria descobrir sobre ele coisas que ele não me contaria, por isso achei que fosse uma escolha mais simples segui-lo e ver onde aquilo daria. Algumas curvas depois, e tomando cuidado para não ficar perto demais, achei que o tivesse perdido. Um carro vinho trocou de faixa, virou à esquerda e lá estava ele. Meu celular começou a vibrar e ao ver que era minha mãe, deixei tocar até cair na caixa de mensagens, onde ela deixou uma mensagem perguntando se eu queria jantar com ela e alguns conhecidos no dia seguinte, em algum restaurante chique sei lá das quantas. Nem me importei em responder. Parado no sinal vermelho com alguns carros entre Adler e eu, digitei uma mensagem de texto para ele perguntando se queria jantar comigo. Ele não respondeu. Continuou dirigindo em direção a um subúrbio por mais 20 minutos quando eu já estava perdendo a paciência de brincar de detetive. Ele parou o carro e saiu dele. Parei a várias casas de distância e observei-o caminhar em direção à casa do outro lado da rua com um SUV mal estacionado na garagem e uma placa de vendida com a logo de uma imobiliária. Ele falou com uma mulher e mesmo à distância, pude reconhecê-la como uma mulher na fotografia na casa dele. Vários anos mais velha, mas ainda linda e parecida com ele. Ofelia. Se eu me lembrava bem, tinha o desenho do rosto elegante e aristocrático. A pele bronzeada como a de Ada e os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo enquanto ela empacotava as coisas que estavam em caixas por todo o lado. Ainda me lembrava da expressão dela na foto, de seu sorriso. Ela abraçou o filho rapidamente e eles conversaram de forma breve na varanda. Ela sorrira quando ele chegou, mas conforme conversavam, seu sorriso desapareceu e Ofelia pareceu se aborrecer com o que ele dizia até apoiar a mão direita no quadril e suspirar com o rosto inclinado para baixo. Pareceu-me desapontada, mas Ada não demonstrou se importar com o fato, pois apenas lhe falou mais uma coisa antes de dar-lhe as coisas e voltar para seu carro. Viu sentar-se no carro por um momento enquanto Ofelia batia a porta e então o meu vibrou, jogado de qualquer jeito perto do câmbio. Está acontecendo alguma coisa. Ele respondeu. Arg, por que precisaria estar acontecendo alguma coisa? Não, tudo bem. Só queria conversar sobre tudo o que tem se passado. Tentei parecer genuína em minhas intenções. Fiquei relendo a mensagem uma dezena de vezes depois de enviá-la, alternando o olhar entre ele e a tela do celular. Acho que te devo isso, ao menos respostas. Onde você quer ir? Dei um sorriso rápido. Ao menos ele concordou. Assim, parei de mandar mensagem de texto e pressionei a tecla de telefonar para ele, que atendeu no segundo toque. Eu estava pensando em jantar lá em casa. Ele ficou em silêncio por um instante e encarei o Ada de vários metros dentro de seu carro. Você está aí? Riley. Eu não acho que devemos continuar a nos ver. Eu sei que te devo respostas, então talvez possamos ir a um lugar público. Posso fazer reservas. Inspirei com força, irritada por ele ter escutado o que minha mãe tinha lhe dito sobre mim. O que ele era ali? Eu não acho que possamos discutir esses assuntos em público, mas posso garantir que não vou encher a cara e te pedir para me comer de novo. É uma conversa séria que requer privacidade. Falei de uma vez. Não consegui me conter e ser condescendente quando estava tão puta com ele, com todo mundo. E com aquela farsa de merda dos dois. Tudo bem. Ada pareceu sentir-se coagido a concordar com aquilo. Não parecia a mesma pessoa que eu conhecia de repente. Se é que eu conhecera em algum momento. Às 8:07. Amanhã. Fizemos uma pausa. Não vai me pedir o endereço? Tive a impressão de que ele rira da minha cara. Não seja tola. Riley, nos vemos amanhã. Capítulo 28. Meu pai me ligou mais tarde naquele dia, perto das 8:30 da noite, para me dizer que estava na cidade.
para perguntar como eu estava enquanto agitava minhas pernas com os pés apoiados na cabeceira, observando o teto sem graça do meu flat, enrolando mechas de meu cabelo em anéis em torno do meu indicador para então soltá-las, se puxar outra. Ele disse que estava em Surrey e me chamou para almoçar com ele e André no dia seguinte, antes que ele fechasse seu negócio e fosse embora. Então voltou atrás e perguntou se eu queria jantar só com ele, como se buscasse por reconexão ou alguma coisa, mas, entediada e alerta ao mesmo tempo, disse que preferia que André também fosse. Para matar a saudade, eu acho, de conversar, sem segundas intenções. Desligamos pouco depois porque ele fingiu que tinha que fazer sei lá o que antes de ir se deitar, mas eu podia apostar que ele ia até o bar do hotel para encher a cara. A verdade era que não tínhamos nenhum assunto sobre o qual falar pessoalmente, tampouco por telefone, e mesmo assim, a perspectiva do tal almoço me soou interessante. Mexia minhas pernas em silêncio ao deixar o telefone cair no colchão. Ergui meus quadris em uma crise hiperativa, observando minhas pernas nuas excessivamente pálidas de quem precisava com desespero de um pouco de sol. Eu deveria usar diz, acho, assim ninguém ia notar. Assim André não iria notar. Tive que admitir a mim mesma que a ideia de vê-lo longe de todo aquele drama que estivera envolto na última vez em que eu tinha visto me excitava. Mordi meu lábio e enfiei a mão por dentro da minha calcinha e reproduzi em minha mente a última vez em que ele tinha me fudido enquanto gozava, arfante. Desisti da ideia ridícula do jeans e coloquei meu vestido que dizia que eu parecia casual e ao mesmo tempo sofisticada, sem ter me esforçado só para ir a um almoço informal com meu pai e um antigo amigo. Prendi as mechas laterais dos cabelos com perfeição com um garfo de prata que minha mãe me dera há muito tempo. Ele estava de costas para mim quando cheguei, atrasada como uma dama, mas sem parecer mal educada em deixar os cavalheiros esperando. Eu tinha me atrasado como uma tradição, enrolando até o último segundo diante do espelho, dando-lhes apenas tempo para escolher o vinho. Alguma coisa, cara, que eu não podia diferenciar do que bebia em casa. Landon abraçou-me e André beijou meu rosto com cordialidade antes que eu me sentasse e desse uma olhada desinteressada no cardápio, mordendo meus lábios. Não estava com fome, na verdade, mas pedi uma salada. Eca! Eu odiava salada, mas também odiava comer coisas gordurosas e hipercalóricas na frente das pessoas. Tinha a impressão de que todo mundo estaria me olhando de soslaio, fazendo comentários em suas mesas. Eu vou começar psicologia no próximo semestre. Comecei a falar por falta de um assunto melhor. Meu pai pareceu contente e surpreso ao mesmo tempo ao fechar o cardápio e entregá-lo ao garçom, que se retirou rapidamente enquanto eu tomava um gole de vinho. De verdade, se ele tivesse 20 anos a menos, aquilo seria o equivalente a é pra valer dessa vez. Fiz que sim ao exprimir um grunhido quase exagerado. O almoço foi um tédio. Na sobremesa, que eu tinha sido a única a pedir, quando meu pai levantou-se brevemente para atender uma chamada de alguém importante, enfiei uma colherada de sorvete na boca e ergui o olhar para encarar André, que bebia seu vinho caro, e deslizei a língua pelos lábios. Fiz uma cara inocente quando meu pai voltou e anunciou ter que resolver os últimos detalhes de seu contrato e disse a André para descansar porque já tinha cuidado de quase tudo. Ele mandou a conta para o quarto dele e deu um tapinha amigável nas costas do sócio antes de fazer seu caminho através das mesas quase vazias. Percebi que tínhamos passado muito tempo ali, que a maioria das pessoas que lotavam o lugar já tinham ido embora e eu nem tinha reparado. Dediquei-me a dar uma última colherada em meu sorvete de goiaba que deixou minha boca gelada antes que eu tivesse coragem de voltar-me mais uma vez para André, meu coração pulsando como louco, disparando adrenalina que se espalhava pelo meu corpo. Seu quarto? Bem pensado, Riley. Eu merecia um high five por ter pensado no vestido quando não era uma coisa que eu usava diariamente. Foi mais fácil de erguê-lo do que o lance todo com um jeans. Era mais complicado que apenas erguer um pedaço de tecido leve, rasgar outro e foder contra a parede, ainda ao lado da porta porque eu estava com pressa. Só depois foi que o tirei. Depois a segunda vez, e me deitei por 5 segundos. Tinha um maço de cigarros ao lado da cabeceira e puxei um. Achei que tivesse parado de fumar. Engoli em seco e fechei meus olhos em um estado de profundo de relaxamento. Parecia tão bom estar com ele que eu quase não pensava no resto. Quase. Se André agora não estivesse tão conectado a Charlie em minha mente, entrelaçados, era isso. Você me faz voltar rastejando aos velhos hábitos. Eu sorri e soltei o cigarro ao sentir seus dedos envolverem-no, muito embora seu tom tenha sido tão sério. Achei que fosse uma coisa boa. Abri os olhos e fitei-o, pairando acima de mim com o cotovelo apoiado no travesseiro e o olhar sereno. Seus olhos azuis verdeados eram tão intensos que me pareciam etéreos, e não apenas a profusão complexa de cores, mas a forma com que ele não desconectava-se de seu jeito de despir as pessoas ao lançar o olhar. Quer que eu vá embora? Voltei a sentir meus membros, peguei o cigarro de volta. Para o caso de alguém aparecer. Senti-me meio óbvio por citar a mulher dele daquele jeito tão ridículo, mas André apenas encolheu os ombros. Ninguém vai aparecer. Fizemos uma pausa curta e estendi o braço sem desviar o olhar para deixar que as cinzas encontrassem o cinzeiro na mesa de cabeceira. Separei-me há 1 ano e meio. Por que não me contou? Pergunta idiota. Ban. Tentei pegar as palavras de volta, mas não consegui. Fiquei olhando para ele em busca de aprovação.
Era assim que eu costumava me sentir. Eu tinha me esquecido como era querer tanto a aprovação de alguém. Desde que nos conhecêramos. Eu abria a boca e falava algo estúpido e aguardava ansiosamente que ele sorrisse, como um indicativo de que estava tudo bem eu ter dito aquilo. Se era cedo demais. Se era invasivo demais. Se eu estava querendo saber demais. E quando me dei conta, pareceu infinitamente pior do que pisar em ovos. Não achei que estivesse interessada. Vou me lembrar de te avisar quando o status mudar na próxima vez. Ele se virou e soltei o ar, com força, mas com mais esforço para não sair alto demais. Para que ele não se virasse e me perguntasse se eu estava chateada de novo. Porque eu não conseguia agir normal e casualmente. Quando é seu voo? Amanhã, pela manhã. Na verdade, estou voltando. Comprei uma casa em Londres. Parei de respirar por um instante e estendi o cigarro de volta antes de ousar tecer um comentário inoportuno cedo demais. Seu pai não te contou? André perguntou quando fiquei em silêncio e limpei a garganta. Não, não contou. Não temos nos falado muito. Ele agitou a cabeça, como se quisesse dizer que não dava a mínima, com aquele ar de desinteresse. Enfim, finja surpresa quando ele te disser. Consertei meu cabelo e ele se esticou para pegar o cinzeiro e apagar o cigarro. A fumaça já estava começando a dominar o ar, mesmo que ainda na metade. É uma pena. Murmurei para ninguém em específico. Soou mais como uma frase ao vento do que uma resposta. Eu me virei e rolei para perto dele, deitada de lado com os dedos por entre a bagunça em que meu cabelo se transformará. Você quer? Ele pressionou o indicador contra meus lábios e aproximou a boca da minha, mas nunca proporcionando-me o alívio de seu toque. Você sempre falando no momento menos oportuno. Seus lábios se curvaram em um sorriso breve antes de fundirem-se aos meus. Estendi a mão para tocar seu rosto, afundar os dedos em seus cabelos, mas ele me virou e ergueu meus pulsos. Prendeu os unidos contra a cabeceira enquanto me beijava e erguia meus quadris para encontrar-se dentro de mim de todas as maneiras possíveis. Havia algo de excitante em não conseguir mover meus braços, em não poder tocá-lo. Parecia ser mais fácil, conforme suas investidas se tornaram mais furiosas, seus lábios esmagavam os meus, seus dedos apertavam mais meus pulsos a um ponto em que meus gritos se tornaram um emaranhado tênue entre a dor que ele me causava e o prazer que despertava em meu corpo. Esperava que as paredes fossem grossas. Aquilo me fez lembrar do que ele tinha me dito uma vez, pouco depois de Lettermulan, quando, com meu rosto queimando de tão vermelho, eu lhe perguntei sobre suas preferências, porque eu tinha lido alguma idiotice do tipo em uma revista da mãe de uma das minhas amiguinhas em uma visita à casa dela. Ele riu de mim, ou da minha pergunta, o que me fez sentir ridícula, e me disse que me mostraria quando eu fosse uma mulher de verdade. Com aquelas palavras, ele me fez chorar tanto que eu nem conseguia respirar. Em meu quarto à noite, nunca na frente dele. Capítulo 29. Fiquei pensando em Ana enquanto dirigia de volta para casa com ele no fim da tarde. Estava com fome, mas esqueci-me daquilo. Ela era simpática, a então esposa dele, Ana. Na época em que ele ainda me comia escondido dos meus pais, a levava às festas que eles davam em casa e me lançava um olhar confiante de quem não se importava e que me fazia morrer de ciúme. No fim da noite, eu escrevia cartas para Ana e fantasiava em segredo sua reação ao saber de tudo. Seu coração despedaçado. Claro que nunca mandei. Eu só ia chorar em minha cama depois, então ninguém jamais saberia. Comemos alguma coisa chinesa na minha casa e fiquei por cima daquela vez. Era novo, ao menos com ele. E enquanto olhava em seus olhos, disse a mim mesma que aquela seria a última vez, que aquele jogo de desinteresse e frieza dele tinha me cansado de vez. Certo, eu tinha dito aquilo desde a primeira vez, mas me comprometi que seria para valer. Daquela vez seria para valer. Acabou, André. Eu queria lhe dizer, mas espalmei em seu peito e senti um tremor pelas minhas coxas antes de gozar. Tive vontade de me deitar, me encolher envolta em lençóis e chorar. Eu sabia que não seria a última vez. No fundo, eu sabia que quebraria minha própria promessa de novo, e o pior era que sabia disso enquanto fazia. Ainda pior era que ele sabia de tudo aquilo. Ele sabia que eu queria mais. Ele sabia o controle que exercia. Eu me levantei. Senti meu lábio trêmulo ao tirá-lo de dentro de mim e me afastei antes de começar a chorar como uma criança, que já era como ele me via. Lavei o rosto no banheiro e, antes de me sentir recomposta, escutei batidas na porta e me sobressaltei. Puxei uma blusa que ia até minhas coxas e fui abrir a porta. Recusei-me a olhar diretamente para André, mas citei-o de soslaio e vi que já estava vestido, pronto para fugir para o mais longe possível de mim e dos meus dramas. Rolei os olhos e girei a maçaneta de repente. Quase caí para trás ao ver Adler parado na minha porta e arregalei os olhos, como que num estalo em minha mente. Ah, mente, o jantar. Está tudo bem? Ele ficou surpreso com minha reação. Sua voz arrastou-se com sotaque, lânguida, tão calma. Sim, eu, tinha meio que tinha esquecido. Passei as mãos pelos cabelos bagunçados. Do nosso jantar. Eu tinha me esquecido. Desculpe.
Ele esperou que eu concluísse meus pensamentos. Se queria que ele fosse embora ou se iria convidá-lo a entrar. Tudo bem, não se preocupe. Só achei que fosse uma coisa urgente. Foi o que você transmitiu. Eu posso voltar outra hora. Soltei o ar com força e André passou pela parede que separava a cozinha do meu quarto, de modo que ele e Ada fizeram contato visual e o mundo parou por meio segundo. Meu coração, ao contrário, deu saltos inacreditáveis. Eu vou indo. Nos falamos depois. Ele beijou meu rosto e sorri, desejando que ele fosse embora logo para que eu pudesse puxar Ada para dentro e bater a porta com um suspiro de alívio. Senti como se meu pai tivesse acabado de nos pegar no flagra e agora esperasse por uma explicação que eu não conseguiria dar porque estava paralisada atrás da porta. Não pela presença de Ada, mas por tudo o que tinha acontecido antes. Você está bem, Riley? Ele se aproximou quando não respondi. O som sua de voz soando cada vez mais preocupada. Ei! Ensaiei dizer-lhe alguma coisa, mas comecei a chorar ao invés de tranquilizá-lo. Abri meus braços e envolvi seu corpo em meio ao meu choro copioso, em meio a tantas lágrimas que fechei os olhos com força e afundei em meio às suas roupas, e encharquei-as. Seu corpo se retraiu com o calor do meu toque, de início, mas com o passar dos segundos ele relaxou e finalmente colocou os braços à minha volta. Com cautela, mas eu precisava de um pouco daquilo no momento. Com mais delicadeza do que achei que ele pudesse possuir, Ada percorreu meus cabelos com um movimento suave. Se me deixou chorar por alguns minutos abraçada a ele. Quando senti que a onda de pânico e a vontade esmagadora de chorar ia passando, não consegui soltá-lo para ter que encará-lo. Estava envergonhada demais para fazê-lo. Está tudo bem. Eu estou bem. Afastei-me e virei o rosto antes que ele pudesse ver o estrago. Fingi que estava secando com meus punhos e desvencilhei-me dele para ir até o banheiro. Lavei o rosto e me sentei na borda da banheira enquanto secava e respirava fundo várias vezes. Aquela não poderia ter sido uma hora pior para ter alguém por perto para me ver naquele estado deplorável. Pensei em dizer a ele que voltasse depois. Assim eu poderia rastejar de volta para minha cama e passar a noite inteira chorando, soluçando e sentindo pena de mim mesma. Terminei de secar o rosto e me levantei. Percebi que tinha ficado muito tempo ali. Evitei o espelho e respirei fundo, mas parei ao ver Ada na minha cozinha, fazendo chá para mim. Tome, você vai se sentir melhor. Ele colocou a caneca em minhas mãos quando me aproximei e fitei o vapor subindo, o calor esquentando minhas palmas geladas. Tive vontade de voltar a chorar. Meu nariz queimou e senti-me terrivelmente nua de repente. Eu vou embora. Não. Impediu de dar mais um passo. Eu vou me vestir. Limpei a garganta e fiz uma pausa para impedir que as lágrimas retornassem. Não vá embora, por favor. Deixei o chá ali e peguei uma roupa qualquer. Minha cama estava uma bagunça e evitei encará-la. Vesti-me o mais rápido possível com medo de que ele fosse embora se eu deixasse por mais de um minuto e prendi meus cabelos em um rabo de cavalo frouxo. Ada ainda estava ali. E por um momento, esqueci-me de que o único motivo pelo qual eu tinha pedido que ele jantasse comigo era para xingá-lo e para lhe pedir respostas para as perguntas cada vez mais absurdas que eu tinha em mente. Ele tirara o casaco e ele sentado em uma das cadeiras ao lado da ilha da cozinha, entediado e interessado em tudo à sua volta ao mesmo tempo, o que despertou minha memória de que ele já tinha estado ali antes. Sem mim. O que aquele homem te fez? Ele perguntou e virou-se para me encarar. Senti-me estranhamente envergonhada diante de sua pergunta, como não me sentia há muito tempo. Nada. Eu só permiti-me envolver mais do que deveria. Sentei-me a uma cadeira dele e esfreguei a têmpora, sentindo o início da dor de cabeça dos infernos que geralmente sucedia minhas lágrimas descontroladas. Ele ficou em silêncio por um tempo e quando julguei que o chá já estivesse morno, dei um gole curto e consegui inspirar. Senti meu peito expandir até sentir uma dorzinha familiar e reconfortante. Você quer conversar? Murmurou em tom hesitante. Ergui meu olhar e umedeci os lábios. Aquele era André. Vi que ele ficou surpreso, mas tentou não demonstrar. O som da minha respiração ainda pesada preencheu o cômodo. Percebi que havia uma tensão estranha entre nós. Fora de sua casa, tudo aparentava certa estranheza. Achei que o tivesse superado. Foi uma conclusão. Eu acho. Mas, no fundo, senti parte de uma decepção dolorosa no tom soturno de sua voz. Na forma com que ele, propositalmente, não me olhou ao dizer aquilo quando estava sempre olhando em meus olhos. Encolhi os ombros e abri a boca, pronta para lhe dizer algo idiota, mas refreei a mim mesma. Eu senti falta. Respirei com muita força e engoli vontade de voltar a chorar de novo. Mas tinha me esquecido de como eu me sentia horrível quando estava com ele. Dei mais um gole longo no chá. Não era para acontecer, mas acho que todos temos caído em nossos velhos hábitos ultimamente. Nós? Ada finalmente voltou-se para mim. Um olhar sagaz cravado em meu rosto me fez sentir melhor. O motivo era tão bizarro quanto desconhecido. Você, Corinne, André e eu. De novo a colocação que eu odiava em uma frase. André e eu. Meu coração se apertou no peito de maneira quase física. Paramos de falar. Ficamos nós olhando e submergimos no olhar um do outro. Fale comigo. Eu não ensaiara aquelas palavras. Não as queria, mas elas saíram. Por vontade própria. Como um suspiro,
Um pedido sem esperanças. Não tenho nada a te dizer. O tom dele mudou. Tornou-se áspero. Riley. Agitei a mão e umedeci os lábios. Deixe-me ajudá-lo. Me ajudar? Ele me interrompeu, irritado, mas aparentando alguma calma na superfície. Olhe só para você. Você não pode ajudar ninguém antes de ajudar a si mesma. E como sugere que eu faça isso? Pare de ver André. Em primeiro lugar, eu não vou mais vê-lo. Balancei a cabeça. Ele não acreditava em mim. Estava evidente em seu rosto quando se levantou. E tudo bem, eu também não acredito muito naquilo. Não vou. Mas me escute. Eu só queria conversar. Estiquei-me para repousar a mão em seu antebraço antes que ele se afastasse. Fica comigo. Não posso, Riley. Quando percebeu que fora ríspido demais e eu soltei, ele dei 2 passos e parou bem perto de mim. Tirou do meu rosto alguns fios de cabelo desgrenhados que caíam por ele. Olhe bem. Pare de ver André. Volte para a faculdade. Não pense mais em mim e você vai ficar bem. Como uma fórmula pronta de física. Sorri e rolei os olhos ao afastá-los de seu rosto. Belo físico teórico ele era. O sorriso dele pareceu mais genuíno, mas também mais breve e melancólico. Exato. É uma fórmula de execução complicada, mas eficiente quando você a coloca em prática. Você coloca todas as coisas tóxicas no passado e permite que vivam lá, onde podem sufocar a si mesmas com suas toxinas. Ele segurou meu rosto e por um segundo de pânico misturado e excitação pós-coito, achei que ele fosse me beijar. Mas então, Ader inclinou-se para depositar um beijo fraternal em minha testa. Perdoe-me, eu não quis magoá-la. Não soube se ele se referia a tudo, desde o segundo em que nos conhecêramos, ou que tinha me dito sobre eu não poder ajudar a mim mesma. De qualquer forma, eu assenti e ele se afastou de vez. Estava tudo bem no final. Parte 5. Capítulo 30. Aluguei um quarto de hotel na semana seguinte em um lugar especialmente pequeno, onde um cartão de crédito não era uma exigência e eu pudesse pagar em dinheiro para que minha mãe não soubesse que eu estava em Londres. Fui ver um homem no dia em que cheguei, com o sol quente brilhando com força e o suor pinicando minha pele assim que saí do ar-condicionado do meu carro. O nome dele era Aiden Colton, detetive particular. Sentei-me diante de Aiden e disse-lhe para encontrar tudo que pudesse sobre Corinne e minha mãe. Tudo o que eu precisava saber. Teria que gastar quase todo o dinheiro que eu tinha, tendo ganho eu mesma, e odiava ter que pedir dinheiro aos meus pais como uma criança querendo comprar bala sozinha, mas não era como se pudesse deixar toda aquela situação de lado. E ela parecia adorar fazer cheques quando eu lhe pedia 100 libras emprestadas. Meu telefone começou a tocar quando eu estava no corredor, com uma promessa de que o Sr. Colton me retornaria em alguns dias. Por incrível que pudesse parecer, Louco tinha indicado sob a promessa de que não diria nada à minha mãe, e disse que ele era excelente. Alô? Atendi com as mãos suando, e não mais pelo sol quente que me castigava enquanto corria de volta ao paraíso gelado de ar-condicionado do carro, mas porque eu conhecia o número de André. Só não me atrevera a salvá-lo. Ele sempre tivera o mesmo número. Podia ter tido a decência de mudá-lo para me livrar da tentação diária de ligar para ele. Perguntou-me se eu queria tomar alguma coisa com ele, por mais que tudo tivesse acontecido de forma tão estranha e terrível da última vez em que o vira. Eu disse que queria porque eu precisava. Fui na casa dele beber tomar a tal da bebida, em uma casa de estilo soturno em um subúrbio abastado, perto de onde ele me disse que seria o escritório novo dele e do meu pai. Era escura, em tons terrosos com muitos detalhes de madeira. Achei que se parecia com ele. Achei que ele tinha voltado rápido demais da Holanda, mas não falei nada. Disse a ele que não queria beber nada porque, no fundo, queria me livrar daquela parte. Queria só que ele me comesse para me afastar dele quando fingisse que não havia demais entre nós. Ao contrário do que me disse minha intuição, uma hora depois, André me puxou para si e afastou meus cabelos para beijar meu maxilar, meu pescoço. Era o que indicava que eu tinha perdido. Eu adorava quando ele fazia aquilo, as sensações que me causava. Como eu podia fechar meus olhos e relaxar completamente? Riley? Ele chamou meu nome e abri meus olhos para fitá-lo pairar acima de mim. Eu gostava da vista, na verdade, de seus cabelos negros bagunçados, tendo sido eu a causar a bagunça, de seus olhos sempre a me desnudarem. Muito embora não houvesse nada entre nós no momento e da forma terna e particular com que olhou para mim naquele segundo, dizendo uma porção de coisas no espaço de tempo em que levei para abrir meus olhos. Quem era aquele homem que apareceu na sua casa no outro dia? Umedeci meus lábios lentamente. Claro, ele não se importava realmente com quem Charles era. Ele viu um homem bonito na minha porta e queria me perguntar se ele estava me comendo também porque, no fundo, era o que todo homem fazia. E mesmo assim, lá no fundo, pareceu bom que ele tivesse ciúme. Não era. Um amigo. Tentei soar casual e me virei para sair de dentro de seus braços. Senti-me sufocada de repente. Eu não tinha pensado em Charlie naquele dia. Não naquele dia.
Enquanto ia para Londres, dirigia dentro do limite de velocidade escutando meu álbum pop favorito do momento. Senti os cabelos balançando ao sabor do vento. Fiquei sentada na borda da cama por um momento até localizar meu vestido aos pés da cama e puxá-lo. Quis tomar um banho porque me sentia suja, mas não queria mais olhar na cara de André, tampouco ter com ele uma conversa sobre Charlie. Eu tenho que ir. Você quer jantar comigo? Eu queria, mas não devia querer. Levantei-me e fitei-o por um instante. Não posso, tenho muito que resolver. Eu não tinha nada para fazer em Londres além de assistir TV com um pote de sorvete no quarto de hotel e esperar que o detetive Couto me ligasse, mas, é claro, ele não precisava saber. Talvez outra hora. Eu me inclinei para beijar-lhe uma despedida e André envolveu minha cintura para me puxar de volta para a cama, seus lábios ainda contra os meus, mas nossos olhos bem abertos. O que está havendo com você, Riley? Nada. Eu me afastei e fui embora. Coloquei uma música para tocar que senti que combinava muito com o momento, Jetava Icar, e cataloguei todas as bebidas antes de pensar em sair para comprar mais. Porque eu precisaria de mais. A dócil recepcionista idosa do hotel me deu as direções e caminhei até uma lojinha de conveniência para comprar sorvete e vodka e deitei-me na cama para misturar os dois com os fones de ouvido. Tirei-os horas depois de horas. Era verdade, era bem silencioso ali à noite, mas tedioso na mesma proporção. Eu não conseguia dormir bêbada daquele jeito. Meu estômago estava se revirando depois de terminar com a bebida e com um pote enorme de sorvete, e ainda assim, eu não conseguia parar de pensar em André. Desliguei a música e afastei-me do celular para impedir a mim mesma de ligar para ele e depois me sentir mal. Ainda pior, na verdade, por agir como a criança que ele já achava que eu era. Não vou ligar para ele. Não vou ligar. Cobre o rosto com o antebraço no rosto, ao invés de apenas apagar a luz, e relaxei com a cabeça jogada para trás aos pés da cama. Funguei ao acordar ainda no meio da noite sob batidas suaves, mas contínuas. As pessoas não sabiam que não deviam bater a porta de ninguém àquela hora da noite. Afinal, por que alguém bateria na minha porta se ninguém sabia eu estava? Levantei assim mesmo e percebi que estava tonta. Eu devia parar de beber. Outra coisa que me fazia mal, mas eu não conseguia evitar. Tive vontade de rir de minha própria infelicidade dos últimos tempos, mas pareceu muito miserável, até mesmo para mim. Abri a porta com um solavanco repentino para ver Charlie à minha frente. Fiquei olhando para ele sem entender sua aparição repentina e cobre o rosto por um instante. Afastei o cabelo por cima do ombro para ver se ele sumia. O que você está fazendo aqui? O que está havendo com você, Riley? Um junco formou-se entre minhas sobrancelhas com a confusão que se instalou em mim. O que houve? Ele perguntou de novo quando fiquei parada com uma cara esquisita olhando para ele, esperando por uma explicação. Eu não sei. Eu estava dormindo. Você deixou uma mensagem de voz. Charles transferiu o peso para a perna direita. Corrigindo, você lotou minha caixa de mensagens. Eu fiquei preocupado, contrariando todas as coisas que eu te disse sobre não nos vermos mais. Senti que deveria, no mínimo, vi checar se estava tudo bem com você. Não me lembro de mensagens de voz. Mas eu posso ter bebido um pouco enquanto refletia sobre as merdas da minha vida. Ergui a mão de forma dramática para esfregar a têmpora. Isso nunca acaba bem. Retorci os lábios e ergui o olhar para ele. O que eu disse nas mensagens? Ele abriu um sorriso de lado. Você não vai querer saber. Não, eu quero. Porque você não entra. Nos confraternizamos com a minha amiga vodka e você me conta sobre isso. Não quero entrar. Se está tudo bem com você, eu vou embora. Rolei os olhos e abri a porta para puxá-lo para dentro. O que está fazendo em Londres? Fechei a porta e encontrei um elástico para prender os cabelos antes de ir lavar o rosto no banheiro com a porta aberta, para poder vigiá-lo e evitar correr o risco de ele correr enquanto eu fazia. Longa história. Você? Te contei que iria começar meu doutorado. Se tinha mesmo dito, eu não me lembrava. Sequei o rosto e deixei o banheiro. O que rolou mais cedo com ele? Como assim? Quase pude vê-lo revirar os olhos em minha visão periférica, mas ele pareceu relaxado quando me virei e sentei na borda da cama. Tirou o casaco como se quisesse me dizer que decidirá ficar para ouvir o que eu tinha a dizer e sentou-se no sofá de 2 lugares, não muito afastado da cama. Você disse que foi ver André mais cedo, que ele é, abre aspas, um hipócrita de merda e você é ridícula por continuar a vê-lo, fecha aspas. Eu ri porque achei engraçado a forma com que ele falava. Quem, do século atual, dizia aquilo para citar uma fala? Eu me imagino dizendo isso, sim. O problema é que não consigo me forçar a parar de vê-lo. Parece a merda de uma droga. Inclinei-me para trás, cansada demais para permanecer sentada, e me deitei com as pernas penduradas para fora. Ele não gosta de mim. Não gosta de nada que eu faça ou diga. E por que ainda continuo me esforçando? Tente mais. Ele falou simplesmente e lancei-lhe um olhar de poucos amigos. O que foi? Sou um físico, não conselheiro amoroso. Tampouco posso te dizer o que fazer. Eu acho que ele é um babaca de merda e só vim até aqui porque você disse provavelmente ia beber uma garrafa de vodka e se afogar na banheira. Eu disse isso? Parece um pouco dramático. Eu não me imagino falando algo assim. Apertei os olhos e encarei o teto.
Não, não mesmo. A pergunta certa não é essa, e sim o que você quer de mim. Já disse que não podemos ser amigos. Que não devemos continuar a nos ver e ainda assim. Que você me usou. Virei-me para fitar seu rosto, a expressão tranquila que o dominava. E agora não precisa mais de mim por perto. Muito conveniente, não? Sim, foi. Calmo demais. Como pode me dizer isso? Aumentei o tom de minha voz e apoiei-me em meu cotovelo. Como pode não gostar de mim nem um pouquinho, Adler? Eu não disse isso. Ele se inclinou para a frente com um meio sorriso. Disse que não posso mais te ver e que também é o melhor que posso fazer por você. Sim, eu te usei, mas nós dois sabemos disso desde o início. Não precisa se surpreender agora. Já posso ir? Você é um cretino. Eu me levantei de repente e ele respirou fundo, mas não me dei ao luxo de fazer o mesmo ao permitir que palavras que eu disse a mim mesma que não diria em voz alta saltassem pela minha boca. O que está acontecendo entre você e minha mãe, Adler? O quê? Ele abriu um sorriso descrente como se não fizesse ideia do que eu estava falando. De fato, era um disparate sem precedentes. Você está fodendo a minha mãe? É uma pergunta bem simples. Nunca ouvi um absurdo maior. Adler levantou-se, mas fiquei parada entre ele e a porta. Eu ouvi a conversa de vocês na casa dela. O que significou aquilo? Então, se não o óbvio, depois que você me falou sobre ela, e vocês estavam íntimos daquele jeito, ele expirou devagar e recuou um passo, esfregou a têmpora e vi a mim mesma puxando o ar com força. Abaixei o tom de minha voz ao invés de continuar a disparar-lhe palavras irritadas em voz alta para que pudessem ouvir até do corredor. Minha avó me contou o que aconteceu. Sobre você e Corinne, a casa de repouso e tudo mais. Eu não sabia o que dizer de verdade daquela vez. Ele se sentou no braço do sofá com a cabeça inclinada para baixo, os dedos massageando a têmpora como se o som da minha voz o agredisse de forma violenta. Só então me dei conta. Ele não tinha se calado porque não queria responder. Talvez também não quisesse. Tudo era sempre muito cinzento em sua mente, mas lembrei-me que ele tinha me dito sobre a síndrome de sensibilidade ao som, ou alguma coisa do tipo, com um nome longo e complicado. Gritar com ele certamente não me ajudaria a obter respostas. Eu não dormi com a sua mãe, Rei. Adler murmurou, por fim e remexia em meus dedos. Ele abaixou o braço, nossos olhares se encontraram e prendi a respiração. Também não inventei nada do que te disse no café, eram apenas suposições minhas. E isso não tem nada a ver com Corinne. Seu queixo ergueu-se um pouco mais. Parte minha sentia que ele estava sendo sincero, a outra parte já não sabia no que confiar. Quanto ao resto, não preciso deixar mais claro que não pretendo te explicar minha vida, tampouco meu passado. Mas por que não me contou? Quando estávamos na sua casa, eu te perguntei por que eu, e você disse que era por causa dela. Por que não me contou o resto? Dei um passo à frente e fiquei mais perto dele. A 3 passos, talvez um pouco menos, possivelmente um pouco mais. Porque tenho dificuldades em me abrir. Porque ela não queria que você soubesse. Com quem você estava conversando na casa da minha mãe naquela tarde? Interrompi-o com a voz branda, embora fosse a pergunta que eu quisera lhe ter feito desde o primeiro segundo, há muitos dias, e meu interior fervilhasse com nervosismo e expectativa. Retorcesse de medo e ansiedade. Na tarde em que fui ver a doutora. Eren, com Corinne. Você disse que não queria mais me ver por causa dela. Sim ou não? Sim. Ele foi firme, sem espaço algum para hesitação, e foi a primeira vez em que senti total plenitude em dizer a mim mesma que ele estava falando a verdade. Na sua casa, na noite em que cozinhei, quando eu te beijei, você me parou por causa dela? Sim ou não? Sim. E você me sequestrou para chamar a atenção dela porque ela sumiu depois que saiu da prisão por molestá-lo. Sim ou não? Minha voz tornou-se mais intensa na última frase. A palavra molestar saiu com uma intensidade diferente, com um efeito diferente e fez sentir estranho ao mesmo tempo. Não sei por quê. Sim e não. Sim, foi por isso que fiz o que fiz. E não, ela não me molestou. Ele pontuou a última parte bem devagar e franziu o senho para que ficasse bem registrado em minha mente. Inspirei devagar, absorvendo suas respostas tão claras às minhas conclusões. O que foi então, Charlie? Tentei manter o controle em meu tom, apesar dos absurdos que saíam pela boca dele. Não queria irritá-lo de novo, nem com minhas palavras, nem com o som exasperado de minha voz. Liana me disse que você tinha 13 anos. Como isso não aconteceu? Fizemos uma pausa. Paramos e olhamos um através do outro. Foi estranho e intenso. Meu coração foi parando a agitação e o frenesi e ele deslizou os dedos pelos cabelos ao deixar sair o ar que prendera por nervosismo. Talvez algo mais. O silêncio que nos atravessou me fez lembrar do que ele tinha me dito há algum tempo sobre eu me esforçar tanto para repará-lo. E agora, sobre ele ter dificuldades em se abrir. E, de novo, da conversa breve que tivéramos fora do lar em que minha avó vivia. Sobre ele se sentir vulnerável comigo. No fundo, pude perceber que ele era de fato. Talvez até mais que eu. Tentar mascarar nem sempre consertava o que havia se quebrado por dentro. Eu era apaixonado por ela. Eu a amava.
Ele se corrigiu com uma ênfase suave e franziu o senho, desesperado por dentro para entender onde aquilo daria. Eu ainda amo mesmo tendo tentado evitar isso. Ao se calar, ele inspirou bem devagar com um olhar distante do meu. O que aconteceu naquela última noite? Nós nos olhamos mais uma vez. Ele hesitou, mas sabia exatamente a que eu me referia. Ele tirou o suéter de cor sem graça e ficou apenas com uma camisa azul clara enquanto pegava uma garrafinha de vodka no frigobar e lhe estendia antes de sentar-me no braço oposto do sofá com a minha. Pareceu-me estranho seu pedido por álcool antes de falar, mas eu entendia melhor do que ninguém o quanto aquilo facilitava as coisas. Estava com frio, quase tremendo, mas não ousei me levantar dali até que ele começasse e terminasse de falar. Charlie terminou de beber e ofereci-lhe a minha. Ela me deixou uma carta na escola. Sem remetente, só com meu nome no envelope. Quando saí da secretaria com a carta, encontrei sua mãe no corredor conversando com o diretor. Achei estranho, mas a cumprimentei e fui ver o que era a carta no meu carro. O que ela dizia? Invasiva demais, talvez, mas arrisquei mesmo assim. Ele virou o resto da bebida e peguei-a de volta para deixar no aparador ao lado. Alguma baboseira sobre o tempo em que passamos separados. Esse não é o foco. Teria sido muita coincidência receber uma carta de Corinne e encontrar sua mãe no meu trabalho, no mesmo dia, depois de tantos anos. Depois, ela falou alguma coisa sobre a mala muito no fim da carta, então soube que era hora de deixá-la ir. Respirei bem fundo até sentir aquela dor incômoda que soou como um alívio imenso quando soltei o ar e ajeitei alguns fios que se desprenderam do meu rabo de cavalo e caíam pelo meu rosto. Porque depois tanto tempo, ele deu de ombros. Também não sei. Mas depois disso, teve o episódio em Swansea, depois da exposição. Sua mãe nunca foi a maior fã do meu pai. Ele sempre foi mais acadêmico que um artista, como ela, e isso parecia incomodá-la. A forma como ela agiu era incompatível, e então me dei conta do que havia de errado. Só depois da nossa conversa, naquele café. Ele foi um pouco para trás, peguei a mim mesma prendendo o fôlego, à espera. Ader aguardou como se eu pudesse lhe dizer como acabava. E então, não era sua mãe, Riley. Era Corinne o tempo inteiro. O que você quer dizer? Senti traços trêmulos em minha voz e tive a impressão ligeira de que seu olhar tornara-se mais suave ao constatar a perturbação em meu rosto retorcido. Eu fui à casa dela. De início, não estava certo, mas quando começamos a conversar sobre alguma pintura, ela me chamou de querido e disse meio que sem querer que eu adorava azul, como as paredes do meu quarto quando eu era uma criança. Em minha casa em Surrey, não a casa de férias que Arden frequentava, e Corinne me chamava de querido. Depois disso, ela começou a chorar, me abraçou, disse que tinha sentido minha falta. Suas palavras foram desvanecendo até serem silenciadas. Umedeci meus lábios, chocada demais de início para corresponder à altura ao que ele tinha acabado de me dizer. Você não acredita nela? Algo em sua expressão parecia péssimo. Talvez desilusão. Não sei. Quero dizer, eu deveria, mas algo nas palavras dela não parecia real. Sabe? Ele se virou e olhou-me diretamente nos olhos enquanto eu anuía sem forças. Ela mentiu para mim. Me deixou acreditar que tinha dormido com meu pai depois de tudo. Apenas para provocar ciúme e me magoar. E o pior é que ela sabe exatamente como fazer isso. Eu admito que ainda não consigo entender tudo isso. Entrelacei os dedos em meus joelhos e suspirei. Meus ombros caíram um pouco e apoiei o queixo em minha mão até que doesse um pouco. Nem eu. Foi um murmúrio débil vindo dele. Os olhos ainda fixos em meu rosto, um azul profundo fazendo meu coração tentar fugir do peito para apreciar de perto. Ficamos em silêncio por alguns segundos, preenchido pelo som de nossas respirações, as engrenagens de nossos pensamentos que tentavam se conectar, mas a ponte era despedaçada ainda no meio do caminho. Charlie esticou a mão a alguns centímetros e repousou-a em meu cotovelo. Seus dedos patinaram desinteressados, puxaram de leve os pelos do meu braço. Você pode me prometer uma coisa, Riley? Fiz que sim e abaixei mais a cabeça. Ele afastou a mão e inclinou o rosto, buscando por algo enquanto fitava meu rosto. Eu não fazia ideia do que poderia ser. Não saia mais com André. Nunca mais. Ele não merece que você dê a ele mais poder para magoá-la. Promete? Fiz que sim. De verdade daquela vez. Eu não ia mais sair com André. Não ia mais deixar com que ele me fizesse sentir como me sentirá a cada segundo com ele nos últimos anos. Nunca mais. Capítulo 31. Fui me encontrar com o detetive e estar pela manhã no dia seguinte, em Surrey. Charlie foi embora ao amanhecer, muito antes de eu sequer acordar, e deixou um "Voi lá" advil na mesa de cabeceira. Não soube dizer se ele andava com aquilo no bolso ou se tinha ido até a farmácia que eu vira no fim da rua para comprar, só que eu precisei de verdade daquela vez. 2 advil e óculos escuros ajudaram até eu tirá-lo e me sentar à frente do detetive, estar em um pequeno e barulhento café numa rua movimentada. Tinha feito prometer que seria uma coisa informal e fora dos registros. Ele concordou, interessado, e contei-lhe sobre o episódio na praia.
Foi esquisito falar sobre aquilo tantos dias depois de ter acontecido, depois de eu ter pensado tanto sobre como me sentia, sobre como eu sentia medo, sobre ter mesmo certeza. Você conseguiu se lembrar de algum detalhe sobre seu raptor? Ele não era tão ruim quanto eu julgara. Péssimo erro. Star tentou suavizar as palavras, olhou em meus olhos em busca de pistas do meu desconforto como vítima e fiz que não. Mentir para ele me fez sentir mal. Percebi. Uma coisa não está relacionada à outra, tenho certeza. Não há possibilidade de que dois acontecimentos assim ocorram de forma isolada. Em sua mente, pude vê-lo descartar meu comentário de modo pragmático. Você tem ideia de quem poderia querer machucá-la, senhorita Ahrid? Fiz que não com cuidado. Não se lembra de ter visto o rosto de seu atacante na praia? Talvez algum detalhe ínfimo pode ajudar. Não. Eu estava debaixo d'água no momento. Fiquei tanto tempo lá que minha cabeça começou a doer. Minha visão escureceu depois de um tempo. E a água estava turva, de qualquer maneira. Parecia que usava uma roupa de neoprene. Não me lembro de nada mais significativo. Ele fez rabiscos indecifráveis em seu bloco e dei um gole em meu café preto. Star ficou olhando para mim. Parecia ver através. Meus pensamentos, minhas mentiras. O que não está me contando? Nada. Murmurei. Minha voz saiu afetada. Diga isso com mais firmeza, Riley. Nem você acreditaria nisso. Ele respirou fundo. Tive a impressão de que diria mais alguma coisa, de que me pressionaria por mais respostas, que me interrogaria. Star jogou os ombros para trás ao invés disso e recolheu seu bloco, pronto para levantar-se e ir embora, o que foi um alívio. Mas então ele se voltou mais uma vez para mim e senti meus ombros enrijecessem diante de seu olhar. Mais uma coisa. Você viu algum barco ancorado por perto? Apertei os olhos. Uma pergunta pertinente e neutra. Não, eu não me lembrava. Disse isso ao detetive e ele foi embora em seguida, prometendo manter contato, caso necessário. Fui para casa depois e mandei uma mensagem de texto para Charlie perguntando se ele queria me encontrar mais tarde. Ele respondeu alguma coisa dizendo que estava em aula e me ligaria depois. Parecia estranho aquelas palavras juntas. Enrolei-me como uma bola e adormeci daquele jeito mesmo, de jeans e toda desconfortável. Estava esperando que ele fosse me dizer que tinha esquecido de ligar, mas, para minha surpresa, saímos juntos no fim da tarde como pessoas normais. Amigos que saem juntos, enchem a cara, riem e falam sobre os problemas. Não foi exatamente essa fórmula, mas foi semelhante e funcionou bem. Primeiro, andamos pela rua do meu flat e acabamos em um bar barulhento demais para ele, por isso fomos embora depois de uma cerveja. Ainda estava claro quando chegamos à praia, conversando no caminho sobre o segundo mestrado dele de aplicação de sei lá o que, foi difícil fixar alguma informação enquanto bebia. O bar com vista para a praia era mais tranquilo, fora que tinha uma vista lindíssima para o pôr do sol que se aproximava e os raios na água cintilante. Saímos de lá depois de vários drinks e fomos andar na areia. Já não tinha mais ninguém por ali quando nos sentamos. Antes que ele percebesse, sentei-me bem ao lado dele e coloquei a cabeça em seu ombro. Não com segundas intenções por conta do álcool, longe disso. Eu estava com frio e queria que ele passasse o braço pelos meus ombros para me aquecer. Você tem falado com a sua mãe? Ele perguntou meio que de repente, enquanto lutava com o vento que atirava cabelo em seu rosto cada vez mais forte. Exprimi um ruído negativo antes de erguer o queixo. Não. Por quê? Estive me perguntando por que você ainda não foi falar com ela. Sobre tudo isso. Despejar sua dúvida e esperar que ela lhe ofereça respostas coerentes que ainda faça parecer como sua mãe perfeita. Era a coisa mais óbvia a se fazer, porque ainda não foi. Charlie abaixou o olhar do horizonte e fitou-me, seu rosto pouco acima do meu. Também pensei em fazer isso, mas optei pelo plano B. Umedeci meus lábios e virei-me novamente para tirar o cabelo do rosto. Posso perguntar uma coisa? Vamos lá. Você tem muitas perguntas a fazer e muito a saber sobre mim. Ele esboçou um sorriso e nos afastamos. Charlie inclinou-se para trás e coloquei os braços em torno de meus joelhos. O que aconteceu entre você e sua mãe? Você foi vago no hotel quando perguntei sobre isso, mas aconteceu alguma coisa específica que os afastou? Eu podia pensar em uma coisa. Tudo isso deve tê-la magoado, feito-a sentir-se culpada. Afastei o cabelo do rosto de novo e joguei-o por cima do ombro. Não consegui parar de pensar nisso desde aquela noite. E porque eu te segui, você passou pela casa dela e não pareciam exatamente melhores amigos, mas vamos continuar a fingir que isso nunca aconteceu. Fitei-o respirar bem fundo. Parecia relaxado apesar da minha pergunta. Ela nunca foi uma mãe ruim. Acho que não, mas nunca gostou muito de mim como eu queria que gostasse. Quando eu era uma criança, ela cuidava de mim, me alimentava e me aquecia, e parecia suficiente, mas era mais como papel dela. Conforme eu crescia, acabamos por nos afastar cada vez mais. Também foi culpa minha. É claro, eu nunca fui emocionalmente fácil de lidar. A sensibilidade seletiva do som também colaborou com isso. Eu odiava as festas que ela dava, odiava estar sempre cercado de barulho e pessoas. Ele ergueu um pouco o queixo ao voltar-se para mim.
Parecia incomodado com alguma coisa, talvez por lembranças, era difícil dizer. Talvez minha mãe só quisesse uma criança sociável e inteligente para mostrar para os amigos. Eu não era essa criança. Nunca vou saber. Você nunca tentou se reconectar a ela. Quando adulto, eu digo, não importa mais, Riley. Bebês precisam da mãe. Com o passar do tempo, eu não precisava mais dela e só queria me ver tão longe e desconectado de sua vida tanto quanto fosse possível. Franzi o senho e senti alguns fios caírem pelo meu rosto, mas aquela vez não fiz movimento sequer para tirá-los dali. Eu ouvia dizer aquelas palavras, ouvia seu tom firme, mas nada daquilo aparentava ser verdadeiro, no fundo. Por que não tenta agora? Um junco suave surgiu entre suas sobrancelhas, como um ponto de interrogação. Só dizer que sentia todas essas coisas. Endireitei meus ombros e joguei o cabelo por cima do ombro. Você mesmo disse que era difícil de lidar. Talvez ela não soubesse como se aproximar. Não soubesse o que você sentia, ou como te oferecer o afeto que você precisava. Acho que é difícil se sentir tão responsável por outra pessoa. Por um momento, seu peito subiu e desceu devagar e ele pareceu pensar com cuidado no assunto. Não quero isso de volta. O caos que ela traz para a minha vida. Está tudo bem agora. Passei os braços em volta dos meus joelhos e virei-me em direção ao céu ainda crepuscular, agora muito mais perto da escuridão noturna com estrelas ao longe começando a brilhar. Posso fazer outra pergunta, uma que você pode não querer responder. Tentei mudar de assunto e ensaiei um sorriso frouxo. Ele retribuiu sem muito entusiasmo. Vá em frente. Com quantas pessoas você dormiu? Depois dela, eu digo, só curiosidade. Ele olhou para mim como se eu fosse louca por perguntar, ou, mais uma vez, invasiva demais, e então jogou a cabeça para trás. Nenhuma. Soou casual ao sair de seus lábios, mas quando escutei aquela palavrinha pequena, pareceu-me um tremendo absurdo. Mas ele era tão bonito, maluco, mas tão lindo. Que desperdício para a população feminina que adoraria se aproveitar dele. Não eu, claro que não, mas todo o resto. Nem estava pensando naquilo, em me aproveitar dele. Mas, como? Eu não sinto essa necessidade pelo corpo de outra pessoa como a maioria sente. Ainda era um absurdo imenso, porém, eu não tinha como argumentar contra aquilo. Eu consertei o cabelo pela 20ª vez, irritada com o vento pensando no próximo tópico a perguntar sobre ele quando seu celular dele vibrou de repente, quebrando a paz tranquila sob o som das ondas. Charlie deu uma olhada na tela e ignorou a chamada sem cerimônia antes de fitar-me mais uma vez. Você está com fome, Riley? Eu estou morrendo. Devíamos procurar um restaurante. Capítulo 32. Todas as partes do meu cérebro me disseram para eu não ir dirigindo para Londres tarde da noite, sobretudo depois de ter bebido, mas ignorei cada uma delas. Peguei o carro e fui até a casa da minha mãe. Ao invés disso, era tarde. Charlie tinha me deixado muito antes em casa, e mesmo assim eu não conseguia dormir. Fiquei pensando em tudo o que tínhamos falado, no que minha avó tinha contado, na conversa que eu escutara entre ele e minha mãe, que ele dizia não ser minha mãe, em tudo aquilo, e continuava a remoer tudo e me sentir a grande idiota naquela história, como se eles estivessem tramando pelas minhas costas. O pior era que não parecia ridículo ou absurdo, era muito real. Eu queria perguntar à minha mãe sobre a tal de doutora Erin, o que Charlie tinha dito sobre ela, e as perguntas esquisitas da mulher sobre ele. Nada daquilo saía da minha cabeça. Apertei os olhos e parei o carro de qualquer jeito diante da casa dela. As luzes à frente estavam apagadas, as do quarto às vezes ficavam acesas, como a das salas em que ela pintava. Assim, não podia saber se ela estava em casa. Revirei minha bolsa procurando pela chave que eu sempre carregava comigo, uma pequena luta. Charlie! Ela se inclinou e apoiou-se na borda da mesa, olhando para mim com um sorriso, sentado à sua frente com uma xícara de chá que ela insistia que eu bebesse. Mas algo naquilo tudo não podia me convencer. Na forma com que ela agia. Não parecia verdadeiro. Como antes. Desde a última vez, cada segundo parecia uma manipulação tosca, um jogo sujo dela para obter alguma coisa. O que há de errado, querido? Nada. Tudo bem. Acho que bebi demais. Só isso. Não era uma péssima desculpa. Ela me conhecia. Sabia que eu evitava excessos. Dei um gole no chá amargo e disse que estava muito bom. Não estava, mas Corinne não precisava saber. Ela se sentou na cadeira ao meu lado e deixei a xícara na mesa. Podia muito bem ler os indicativos em sua expressão vez ou outra, em seu olhar, saber exatamente o que ela queria. Beijar-me, daquela vez. Ainda como um jogo, em que ela corria os dedos pelos meus cabelos antes que os afundasse neles, com uma calma vagarosa e arrastada enquanto olhava para mim. Seu olhar me desconcertava de forma brusca. Não era como qualquer pessoa, como meus colegas olhavam para mim, ou meu professor de física aplicada, nem mesmo minha mãe. Era o olhar que quem me conhecia e de quem queria deixar aquilo claro daquela maneira. Uma maneira brusca e dolorosa, mas é claro que ela não se importava muito.
Girei meu corpo alguns centímetros para dar a Connie o que ela queria de mim, porque era sempre assim que o jogo funcionava ou não jogávamos. Seus lábios estavam com gosto de pêssego. Ela de fato estava comendo pêssegos, mas também era seu batom. Nunca muito forte, às vezes imperceptível, mas sempre presente. Ela inspirou com força e prendeu a respiração para soltá-la aos poucos enquanto tomava meus lábios entre os seus e permitia que sua mão, a que não estava agarrando meus cabelos, serpenteasse por dentro de minha camisa até minhas costas. Era uma sensação estranha. Ser tocado de forma tão íntima. Um misto de sensações dolorosas e prazerosas que me deixavam em dúvida se eu queria aquilo ou só aceitava passivamente o que quer que Corinne quisesse fazer comigo. Como se lhe desse total permissão a ela para que tomasse meu corpo para si e usasse como bem entendesse. Sua boca afastou-se da minha. Não muito. Ainda estavam unidas, porém não mais em um beijo. Estavam unidas tanto quanto nossos olhos estavam na mesma altura quando seus dedos começaram a desfazer os botões de minha cabeça. Ela se afastou. Então, não precisava olhar o que fazia, pois já era um caminho conhecido, até demais. Ela parou só para fitar meu rosto, ainda de perto. Quero que passe a noite aqui comigo. Connie continuou a abrir botões. De baixo para cima, até o fim. Você faria isso por mim? Senti minha boca seca em um misto de ansiedade e aflição. Disse que sim, se era o que ela queria. Ainda estávamos com o pé atrás um com o outro desde a última vez em que nos viramos, a primeira em muito tempo. Ela não confiava em mim por causa de Riley. Eu não conseguia acreditar nela por conta de suas atitudes, sempre com motivos ambíguos. Mas se eu a amava tanto, parecia fazer sentido passar por cima de tudo para apenas estar com ela. Convenci-me de que sim. Fazia todo sentido. Saímos da cozinha e ela segurou minha mão, entrelaçou nossos dedos juntos através da parede que dividia a cozinha e a sala e reconheci que estava tudo bem. Sob as luzes da sala, ela parecia ainda mais bonita. Seu sorriso era genuíno. A luz refletia em seus cabelos castanhos e longos, caindo pelos seus ombros por cima da camisola escura e longa, descendo até suas costas. Eu a puxei de repente pela mesma mão com a qual ela me levava pela sua casa e a beijei. Um beijo de verdade, não equilibrado demais, ou calculado demais. Pareceu quase obsceno quando ela me beijou de volta, porém, eu tive vontade de fazer aquilo por muito tempo, sem temer que alguém fosse aparecer e nos flagrar fazendo algo tão impróprio e terrível. Corinne sempre sorria quando era eu a beijá-la. Suas mãos deslizaram por dentro da minha camisa aberta e segurei seu rosto. Saboreei seus lábios sem pressa, mas com paixão. Permiti-me fechar os olhos sem espiar por cima do ombro e meu coração bateu acelerado, em êxtase, por vê-la tão alegre. Um ruído nos interrompeu de repente. Connie se virou e abriu os olhos. Voltei-os em direção à porta da frente, que moveu-se entreaberta pela força do vento. Nada aconteceu por um segundo, e então Riley entrou. Não tínhamos bebido muito mais cedo. Mas quando ela tropeçou em suas botas de salto alto e agarrou a porta, parecia completamente embriagada. As chaves de seu carro caíram no chão, e ela riu com uma rápida olhada em nossa direção antes de abaixar-se para alcançá-la, se devolver a bolsa aberta. Eu não deveria me preocupar com ela, mas não conseguia mais evitar o sentimento ascendente, os pensamentos de ela dirigindo bêbada por aí. Tive desejo de lhe dizer para crescer e parar de agir como uma adolescente inconsequente, que ela era muito mais inteligente que isso, mas é claro que não lhe disse nenhuma dessas coisas. Corinne pareceu surpresa, embora Riley parecesse estar sempre bêbada, e caminhou até a porta quando ela bateu com um pouco mais de força do que necessária. O ruído estalou pela sala de estar em absoluto silêncio e as ondas do mar preencheram o cômodo, distantes, como um suspiro agonizante que causa um aperto no peito. Querida, o que aconteceu com você? Tive o desejo de sair dali sem que percebessem, mas pareceu ainda pior do que dizer que iria embora quando claramente nem deveria estar ali. A cena toda pareceu terrivelmente deslocada de uma hora para outra, um encanto mágico se rompendo de forma abrupta. Eu preciso conversar com você. Connie tirou o cabelo dela do rosto e jogou por cima do ombro. E você? Ela apontou para mim. Não ouse ir embora. Riley desvencilhou-se de Corinne e jogou sua bolsa no sofá. Finalmente me dei conta de que minha camisa estava aberta. Tão imerso me sentia assistindo aquela cena. E só então comecei a fechá-la bem rápido, como se tivesse acabado de cometer um atentado ao pudor e estivesse sendo recriminado com olhares de nojo e desgosto vindos de todas as direções. Odiava a ideia de ter Riley e Connie no mesmo cômodo, como um anacronismo difundindo com violência. O presente e o passado ocupando o mesmo espaço era inconcebível. Sobre o que você quer conversar? Connie perguntou com muita calma ao caminhar até o aparador no canto da sala para servir-se de uma bebida. Permaneci parado atrás do sofá quando Riley sentou-se no outro em minha diagonal, parecendo cansada. Sobre você. Sobre o que mais? Antes disso, Connie virou-se com o copo em mãos, uma expressão de pura tranquilidade invadindo seu rosto, e Riley estreitou os olhos ao me encarar. O que você está fazendo? Hora do chá. O que mais seria? Cínico demais. Ela tinha dito que escutara minha conversa com Corinne no outro dia. Eu não sabia o quanto ela escutara e Riley continuará a esconder as cartas no hotel, portanto não tinha como saber o que ela tinha concluído. Senti-me um traidor,
Entretanto, há algumas horas, eu estava com ela. Tínhamos nos divertido, de certa forma. Era aquela forma com que Riley olhava para mim. Como se eu a tivesse traído estando ali com sua suposta mãe, e ela transmitia bem suas intenções fazendo-me sentir o mesmo. Ela olhou para Connie, então, enquanto provava sua bebida. O que significa isso? Vocês estão dormindo juntos? O que exatamente está acontecendo entre vocês? Não. Teríamos feito isso, mas ainda não. Corinne estava irritada. Eu odiava estar perto dela naquele estado de humor. Ela não se importava em poupar a ninguém, principalmente a mim, em suas palavras cruéis. Talvez porque ela soubesse que eu não iria odiá-la, tampouco me recusara a perdoá-la com tamanha facilidade que chegava a me irritar. E por que isso te incomoda, Riley? Não é isso. É tudo. É você. Riley inclinou-se para a frente, respirando rápido demais, e aumentou o tom de sua voz para algo ligeiramente descontrolado. Quem é você? Minha mãe ou uma tia perdida que se aproveita da ingenuidade de crianças? Connie riu. Aproveitadora de crianças? Seus olhos faiscaram por um momento. Ela realmente achava aquilo remotamente engraçado? Faça-me um favor, Riley. Que nome você dá para isso? Então, Riley falou mais séria, a voz controlada e quase ácida. Parem de discutir, por favor. Finalmente falei e percebi que apertava as mãos em punhos que resistia em soltar. Ninguém se aproveitou de ninguém. Rei. Soltei o ar com força e me virei para pegar minhas chaves que eu deixará sobre o balcão da cozinha. Vou deixar vocês conversarem. Não pareceu que nenhuma delas tivesse interesse, tampouco condições, em conversar, não sem atacar uma à outra. Corinne não sabia escutar e Riley estava bêbada demais para manter a calma. Se tinha uma coisa que eu não me permitiria era ficar entre elas. Não vá embora, Charlie. Connie repousou a mão em meu braço quando tentei passar por ela, um movimento tão suave, o som de sua voz macio e tranquilo, que parei e fitei-a. Tentei decifrar o que ela queria realmente me dizer, mas ela me lançou um olhar distante e desviou a Riley, que parecia inquieta no sofá. Vamos conversar como adultos. Eu não sou sua mãe, Riley, essa é a verdade, mas estamos juntos há tantos anos. Eu sinto como se fosse. Tentei detectar os sinais de que ela estava falando sério, mas não encontrei nenhum. Poderia ser pura hipocrisia, podia ser sério. Eu nunca saberia. Connie largou meu braço e alcançou sua bebida para terminá-la. Onde está minha mãe? Então? Riley perguntou, consternada, por cima do meu ombro, mas não tive coragem de olhar para ela. Corinne soltou um suspiro dramático. É uma história complicada. Complicada? Onde ela está? E, por que você está aqui, fingindo ser minha mãe por sei lá quanto tempo? Você é louca, meu Deus. Riley, transtornada, inclinou a cabeça para baixo e puxou os cabelos. Corinne olhou para mim e revirou os olhos. Eu vou embora. Movi os lábios para lhe dizer e então ela espalmou a mão em meu peito. Vamos dar a Riley um pouco de espaço. Acho que vocês precisam conversar agora, Connie. Sozinhas. Afastei sua mão com o máximo de delicadeza, embora estivesse incomodado com a forma com que ela negligenciara a situação sem se importar com os sentimentos de Riley e o que ela deveria estar sentindo no momento. Eu preciso conversar com você. Agora. Ela pontuou com muito cuidado cada palavra. Sua voz se arrastou com a ênfase e fiquei parado. Dei-me conta do quão próximo dela eu estava e, sobretudo, da forma com que, ao captá-la de soslaio ali no canto, Riley olhava para nós. Tudo bem, mas seja rápida. O que você disse a Riley sobre mim, querido? Tive o impulso de dizer para parar de me chamar de querido. Ela não parecia fazer ideia do quão forçado e enjoativo era naquele momento. Superficial. Não consegui, no entanto. Engoli minhas palavras ao invés disso e tentei lembrar-me com exatidão. Cada palavra que eu trocara com Riley nas últimas vezes em que nos viramos. Eu não sei de nada sobre você para ter dito a Riley, Corinne. Sei de muitas mentiras. Posso ter compartilhado com ela que você agia de forma estranha, mas o que mais eu poderia ter dito? Ela inspirou com força e sentou-se na borda de sua cama. Quanto a mim, permaneci parado detrás da porta, a um segundo de ir embora e largar tudo ali, daquela forma. Estava tão aborrecido com ela que disse a mim mesmo que era capaz de tal movimento, mas no fundo, soube que não conseguiria. Se ela me pedisse para ficar, eu ficaria sem nem ao menos piscar. E odiava acima de qualquer coisa aquela sensação de me sentir tão preso a alguma coisa. A alguém. Eu não queria mais estar ali, mas não era capaz de me virar e ir embora. Eu sei, lamento. Ela enfiou as mãos entre as coxas e ficou olhando para mim. Sabia, por aquele olhar, que ela queria me dizer algo, mas ainda estava repensando sua decisão. Quis me aproximar, mas concluí que era melhor deixá-la pensar no que faria a seguir. Você me ama? Não seja boba. Connie ergueu o queixo e mordeu o lábio. Você mentiria por mim, Charlie? Sim. Então eu preciso te contar o que aconteceu com minha irmã. Ela estendeu a mão e a peguei. Sem hesitar. Parecia automático àquela altura. Você precisa escolher entre mim e Riley. Ao lado de quem você quer ficar.
Capítulo 33. Ela se levantou e pegou uma bebida, andando de um lado a outro pelo cômodo. Àquela altura, já me sentia sóbrio. Talvez sóbrio demais para escutar o que Connie tinha a me dizer, mas eu tinha dito que ficaria ao lado dela. De verdade, eu e minha irmã sempre fomos próximas, sabe? Éramos gêmeas. Era inconcebível que não fossemos. Mas não próximas de forma efetiva, não. Não gostávamos nem um pouco do fato de uma cópia nossa andando por aí, mas com o passar do tempo, começamos a usar isso a nosso favor. Às vezes nem nossos pais sabiam diferenciar. Começamos com pequenas coisas. Trocávamos de roupas para testar se alguém poderia nos reconhecer, mas quando tudo ocorreu com tranquilidade, a coisa foi progredindo. Provas na escola, encontros com garotos do ensino médio, algo com nossos pais que a outra não gostasse. Ela virou seu uísque de uma vez e respirou fundo. Quando seus pais eram uma festa em Birmingham, no verão em que nos conhecemos, foi que fizemos. Ela ficou com a parte chata de socializar. Eu fingi ser a irmã legal que pode fugir do resto e te adular no seu quarto quando você queria estar em qualquer outro lugar no mundo, exceto ali. E depois o francês. Eu continuei a fingir e naquele ponto não tinha mais como voltar atrás. Por isso eu me tornei Corinne, e minha irmã ficava brincando de casinha com Landon e Riley quando isso me sufocou a um nível em que eu não conseguia suportar. As traições ele fingia que eu não sabia, uma rotina esmagadora. Foi fácil. Eu sentia falta de Riley. É claro, ela colocou mais uma dose dupla de uísque e soltou o ar com força enquanto falava. Não acreditei 100% daquela vez, mas não fiz nada além de respirar e escutar. Corinne não queria nada além de um ouvinte atento e cativo. Mas eu gostava daquela liberdade. Eu te dava aulas, pintava no meu tempo livre. Ela virou a bebida e esfregou as pálpebras de leve ao apoiar-se na lateral da mesa. Depois de tudo, eu voltei. Foi estranho, na verdade. Não senti como se me encaixasse mais aqui, com Riley, mas comecei a gostar tanto dela. Ela fez uma pausa demorada. Coisas aconteceram, Charlie. Que coisas? Foi a primeira vez em muito tempo que o som de minha voz se fez ouvir, como um sussurro direcionado ao vento. Connie jogou a cabeça para trás de forma dramática antes de olhar para mim, deslizar os olhos pelo meu rosto como se me visse pela primeira vez em uma década. Bem, minha irmã e eu não lidamos com isso de forma exatamente pacífica. Ela não queria voltar a ser ela, a pessoa que eu tinha sido por tanto tempo. Riley estava em Lettermulan, de férias com Landon, e nós ficamos sozinhas uma noite, na casa afastada da cidade. Eu deixei um cigarro aceso ao adormecer na sala e quando acordei, tudo estava em chamas. Eu corri da casa pela porta dos fundos, mas minha irmã não teve tanta sorte. Connie mordeu o lábio com força e abaixou os olhos. A Corinne de verdade está morta. Então por que disse a Riley que não é a mãe dela? Finalmente me levantei. Tomei sua mão entre as minhas e ela deixou que o ar saísse como se oprimisse seu peito e a impedisse de respirar durante um minuto inteiro. Não acho que ela vá acreditar em mim. Quero dizer, parece loucura. Não sei se eu mesmo acreditaria. Ela se virou e tocou meu rosto com a mão livre. Você acredita em mim, não é? Claro. Beijei sua mão e ela afagou meu rosto com um sorriso lânguido, os olhos avermelhados. Não por lágrimas. Claro que acredito. Eu tinha dúvidas. Sim, parecia uma versão duvidosa, mas eu a conhecia. Corinne, ou a Arden que eu conhecia, nunca machucaria ninguém. Às vezes os acidentes mais tolos podiam acontecer quando não se prestava atenção em tudo à sua volta. Sim, eu acreditava. Além disso, eu a amava, devia ficar ao seu lado não importando o que. De qualquer maneira, vocês precisam conversar. Ela assentiu. Riley está confusa. Eu não sei o que você tem em mente para dizer a ela, mas diga alguma coisa. Sim, vou falar com ela. Mas depois, ela está bêbada. Vai acordar cedo amanhã. Já deve estar na cama. Por que não fica aqui? Acho melhor não. Depois de tudo isso, eu deveria ser capaz de me lembrar que não podia contra-argumentar com ela. Sempre perderia. Ela pressionou o indicador contra meus lábios e me beijou. Não deveria corresponder. Precisava ir embora, ficar a sós com meus próprios pensamentos, mas de uma hora para outra, tive uma sensação de urgência crescendo, expandindo-se pelo meu corpo até entorpecer minha mente. Eu sentirá a falta dela mais do que poderia tentar explicar. Não precisava mais de tempo para entender seu passado ou desvendar seus segredos. Só precisava que ela estivesse comigo. Está pior do que eu me lembrava. Ela espalmou as mãos pela pele desnuda de minhas costas, percorreu as marcas, dos declives suaves às cicatrizes em alto relevo que ainda latejavam. Seu toque provocou pontadas intensas de dor, mas foi uma dor diferente a ser saboreada. Gostava de como ela o fazia. Como se tentasse explorar minha pele em busca das mudanças que ela perderá com o passar de tantos anos. Corinne tinha razão. Estava muito pior, mas aquilo já não importava. Nós nos viramos e encontramos um ao outro. Ela virou a chave na porta ao passar por ela e apagou a luz, de modo que apenas a lua iluminasse um trecho do cômodo perto da cama com suas sombras prateadas e geladas. Você está tão bonito. Ela sorriu.
Sorriu de verdade para mim e me fez sentir feliz por algo tão ridículo. Eu não me esforçava para ser bonito. Não era como se ela dissesse que eu era inteligente, que era um mestre em física porque tinha me dedicado muito. Era uma circunstância inalterável e eu sabia daquilo, mas ela me fazia sentir feliz sem me dar conta do contolo ou do com vazio. Era o elogio. E tão crescido, também. Seus dedos, então, alcançaram meus cabelos e brincaram com os fios. Pensei em alguma coisa a lhe dizer, mas tudo pareceu-me ridículo e bobo. Ela sabia que era linda, sabia que eu a achava a mulher mais linda do planeta, a mais inteligente, a mais incrível. Verbalizar tais coisas parecia torná-las frívolas. Senti uma necessidade abrupta de dizer que a amava, mas estava ciente de que ela não me amava de volta. Não na mesma medida. E teria sido ainda pior para meu coração fragilizado, o silêncio que sucede uma declaração de amor a minhas fantasias delirantes de que ela poderia me amar. Por isso não lhe disse nada. Limitei-me às palavras que meu corpo poderia lhe dizer e fiz amor com ela. Capítulo 34. Esperei por Riley enquanto ela corria na chuva para entrar em meu carro. Com os cabelos em um tom intenso de cobre ligeiramente mais curtos agitando-se, lançando minúsculas gotículas de água conforme ela se movimentava. E as pequenas gotas, por sua vez, mesmo em um dia cinzento e escuro, produziam um pequeno arco-íris à sua volta. Seus olhos, o azul escuro com toques de verde com pontinhos avermelhados no centro, os olhos reluziram de longe, falando 1.000.000 de palavras quando inclinei-me para abrir a porta dela. Eu trouxe café. Cappuccino, para você. Não sabia do que gostava. Temos que nos atualizar. Ela deixou seu café ao lado do meu no porta-copos e envolveu seu corpo. A blusa fina vinho escura aderia à sua pele, encharcada. Puxei meu casaco e tirei o suéter para entregar a ela. Riley ficou sem jeito por um tempo. Encarou o pedaço de tecido vermelho e quente em suas mãos e então ergueu os olhos. Em dúvidas colocava por cima quando era melhor tirar a blusa. Ofereci-lhe um sorriso quando ela se decidiu e me virei, tanto quanto eu poderia dentro do carro, e ela puxou a blusa com o queixo trêmulo. Eu ainda podia vê-la através do vidro, com o som da tempestade preenchendo tudo à nossa volta. Voltei à minha posição, e ela deixou a blusa aos seus pés. Liguei o carro e ela encolheu os ombros, pegou seu café preto para dar um gole. Eu fingia que não, mas tinha notado que ela tomava café sem leite ultimamente. Senti que havia um motivo por trás, mas não como se devesse perguntar qual era. Antes de qualquer coisa. Dirigir não é uma coisa que você possa fazer depois de beber daquele jeito. Riley consertou os cabelos molhados e jogou-os por cima dos ombros, ainda trêmulos projetados para frente enquanto ela ajeitava o suéter em seu corpo para que cobrisse o máximo possível. Acho que vou colocar a culpa na bebida dessa vez e me isentar da responsabilidade. Além disso, ela passou café para a outra mão e esticou o braço para ligar o rádio. Não era como se eu pudesse esperar meu corpo ficar sóbrio. Eu bebi demais depois que você embora. Tinha muita coisa em mente. Ela meio que olhou de soslaio para mim, mas desviou o rosto quando olhei de volta. Pressionei os lábios com irritação, mas guardei minha réplica. O som da chuva e de cravo inundaram o carro por um minuto inteiro, um som melancólico com uma letra terrivelmente semelhante ao que eu sentia naquela manhã. Você mantém o mínimo às vezes, eu não posso senti-la de jeito nenhum, mas de vez em quando você me torna incrível, viva no limite comigo porque nós realmente não precisamos do resto deles, mas eu não entendo seu jeito cruel de dar amor. Então voltar ao início eu acho que estou com medo de respirar porque tudo que eu acho que preciso é você. Estendi a mão e desliguei o rádio com um pouco mais de força que é necessária. Riley se sobressaltou, concentrada na paisagem à nossa volta, e suavizei meu olhar ao fitá-la. Para onde estamos indo? Ela indagou ao remexer-se e respirar profundamente. Eu não sei. Para onde você quer ir? Onde você está morando em Londres? Em Westminster, perto da universidade. Ela roeu a unha do polegar e então deu um gole no café enquanto pressionava a língua contra o céu da boca. Riley era repleta de hábitos irritantes, inconscientes dos quais nem fazia ideia que fazia enquanto os executava. Leve-me para sua casa. Então. Ela afundou e curvei o rosto para o lado contrário para evitar o início de uma conversa sobre outros assuntos que não fosse que estávamos fazendo naquele momento. Eu não podia me dar ao luxo de responder suas perguntas sobre o que ela queria saber. Ela estava sonolenta quando o celular começou a vibrar. Um número em uma fonte escandalosamente grande surgiu na tela e ela o desligou antes de voltar os olhos para mim. Fingi que estava distraído no preparo de um chá, mas estava incomodado com o som de seus dedos batucando sem parar na mesa de madeira bem perto de mim, na cozinha. Um som incessante e progressivo que me causava vontade de bater com minha cabeça na parede, se o movimento fizesse o som parar. Era um instinto que eu tinha desde sempre. Ao invés disso, me virei de repente para Riley e lancei um olhar que a fez parar. Você vai me contar o que aconteceu? Ela apoiou os cotovelos na borda da mesa e tapou os ouvidos com uma risada infantil, um olhar dramático na minha direção. Por favor, sem detalhes. Agitei a cabeça em reprovação e lhe entreguei o chá antes de me sentar diante dela, que abaixou os braços para adoçar a bebida.
Não sei, não. Eu posso me sentar aqui por horas te contar como foi minha noite. Riley retorceu os lábios e desviou o olhar daquela vez. Mas longe de mim fazer isso. Vamos nos ater ao básico. Ela agitou a cabeça, sonolenta. Antes disso, eu queria dizer obrigada. Eu sei que significou muito para você fazer isso, que você tem sentimentos por ela. Ela meio que revirou os olhos, mas foi breve demais para que eu pudesse ter certeza do que tinha visto. Riley, na verdade, parecia estar se esforçando muito para não demonstrar o quão enojada se sentia a cada vez em que abria a boca. E por um segundo que fosse, eu conseguia me imaginar na mesma posição. Não tendo os mesmos sentimentos, mas era uma visualização importante para entender seu ponto. Está bem, pode continuar. Ela me disse que é sua mãe, mas a essa altura, já não sei mais se acredito. Que a verdadeira Corinne morreu em um incêndio provocado por ela. Acidentalmente. Você não acreditaria em nada disso, por isso ela mentiu. Soltei-o devagar. Parecia-se com uma traição a Corinne. Senti isso de forma quase física, embora meu cérebro estivesse certo sobre estar fazendo o que julgava ser mais correto. Era uma coisa semelhante a uma sensação provocada por um som agudo e persistente, de novo e de novo. Eu não conseguia afastar-me dele e seguir em frente. O que mais? Poupei-lhe da parte de que Arlen estava entediada com sua vida familiar para focar somente no que importava. Bati meu polegar na asa de minha xícara de chá intocado, o vapor subindo em ondas sutis, permeando o ar já úmido de um típico outono londrino. Eu não fiz muitas perguntas para não parecer óbvio. Sou um péssimo mentiroso. Riley mordeu o lábio e emendei em seguida. Para ela eu sou um péssimo mentiroso. Eu sabia que era uma péssima ideia. Ela massageou a têmpora e fiquei em silêncio. Esperei a terminar. Desde ontem, eu soube. Eu notei o modo como age perto dela. Seus olhos se ergueram como em uma acusação comedida misturada à pena. Se ela te dissesse para arrancar seu fígado com uma faca de serra, você perguntaria o tamanho da incisão. Ela baixou os olhos mais uma vez, sempre movendo os dedos em movimentos circulares, como que em dor constante. Seu celular vibrou ao lado. Uma mensagem daquela vez. Mas não é sua culpa, Charlie. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Nada parecia ter graça no momento. O que deu em você? Indaguei com muita seriedade e Ray agitou a cabeça devagar antes de tomar um gole do chá. Não estou me sentindo bem hoje. Deve ter sido a bebida. Eu vou para casa. Preciso ficar um pouco sozinha. Riley puxou o celular para enfiá-lo no bolso e ignorou mais uma vez enquanto vibrava. Você vai ficar bem? É claro. Quis completar que era uma pergunta tão tola que chegava a ser ridícula, mas foi atencioso demais por parte dela perguntar. Então limitei-me a minhas palavras iniciais. Ela se inclinou, tomou meu rosto entre as mãos e beijou minhas bochechas. Riley parou e apoiou a mão na mesa. Prometa-me uma coisa. Anuí devagar, atento às suas palavras. Não vá vê-la de novo. Não importa se ela é minha mãe ou não. Nós dois sabemos que ela não é a melhor pessoa do mundo. Nem para você, nem para ninguém. Ela aproximou a mão da minha e esticou o mindinho. O som de sua voz transformou-se em um sussurro. Eu não vou mais ver André e você não vai mais ver minha mãe. Ela puxou meu mindinho. Não posso prometer isso, Riley, quis dizer. Nunca poderia prometer aquilo nem a mim mesmo, nem em meus pensamentos mais secretos que eu poderia fingir esquecer-me no segundo em que Connie quisesse. Eu peguei a mão dela, no entanto, de forma ridícula e infantil. Ela me lançou um olhar convicto de quem dizia que agora eu não podia mais quebrar a promessa. Pensei em perguntar se ela queria que eu a levasse em casa. Ela não parecia em condições nem de atravessar a rua e chamar um táxi, mas Riley desmaiou antes que eu tivesse chance. Capítulo 35. Riley. Escutei a voz ecoar distante e abri os olhos com cuidado. Meu corpo parecia estar se movendo através de um líquido espesso e meus olhos queriam se fechar a todo momento. Eu sabia que era meu pai, mas demorei um momento para conseguir localizá-lo ao lado da cama. Também entendi de imediato que estava em um hospital. Branco, bem iluminado. Então eu não poderia estar às portas da morte, certo? Meu anjo, fiquei tão preocupado com você. Como você está? Pisquei e ergui as mãos. Tinha uma agulha em minha mão, outra no braço direito, cada uma conectada a fluidos diferentes que entravam em meu corpo. Uma gota de cada vez. O que aconteceu? Acho que eu desmaiei. Fechei os olhos por um instante, uma dor de cabeça nauseante a me torturar. Na minha casa. Sim. Segui o som. Meu pai deu um passo ao lado e vi Charlie parado à porta. Soltei o ar com força e esforcei-me para me sentar. O que? Como? Os médicos disseram que você foi envenenada. Foi meu pai quem falou, com receio permeando cada traço de sua voz. Fiquei emudecida por um instante e me ajeitei enquanto Charlie se aproximava, como se dissesse com seu olhar que não tinha sido ele. Não dizia nada ao mesmo tempo. Nós dois sabíamos que não tinha sido. Disseram que havia uma enorme quantidade de arsênico com seu organismo, proveniente de um envenenamento ocorrido ao longo de algumas semanas.
Apertei os olhos e olhei para meu pai. Ele parecia cansado, preocupado e me vi sem voz, de repente, para tentar tranquilizá-lo. Pareceu-me a primeira vez em muito tempo em que eu não sabia o que dizer. Como isso poderia ter acontecido? Bem, o arsênico é usado em muitas coisas. Você pode ter sido exposta a ele no ar. Talvez tenha inalado algum produto. Landon parou de falar. Havia uma possibilidade implícita que ele, propositalmente, esquecera-se de citar. A de que eu poderia ter sido propositalmente envenenada com arsênico. Tentei me lembrar de como poderia ter acontecido, mas é claro que não tinha como saber. Não tinha inseticida em casa nem nada do tipo. O resto era uma possibilidade remota demais, usado em quantidades absurdamente mínimas. Minha cabeça estava latejando e fechei os olhos devagar. Eu tenho que ir. Abri os olhos quando Charlie disse e aproximou-se da cama. Queria lhe pedir que não, mas o olhar suave dele indicava algo mais. Vi-me incapacitado por uma dor que espalhou-se pelo meu corpo em forma de um mal-estar terrível. Descanse. Está bem? Eu volto para ver para você estar quando puder. Por favor, não vá. Murmurei. Não queria que meu pai escutasse, mesmo que ele estivesse parado a poucos passos. Ele sorriu e tirou uma mecha do meu cabelo que tinha caído para frente. Eu falei com André. Ele sussurrou no mesmo tom, como se mantivéssemos um segredo que não podia ser dito muito alto. Ele está aqui? Tentei não soar alarmada ou ansiosa. Meu pai estava perto o suficiente para escutar cada respiração descompassada que eu tomava, mesmo que tivesse se virado para fingir que não. Charles assentiu, ainda movendo a mão pela mecha de cabelo que prendera atrás de minha orelha. Para fazê-la companhia. Fique aqui com eles. Eu venho te ver mais tarde. Preciso fazer uma coisa. O quê? Meus lábios se moveram. Tive certeza de que ele não tinha me escutado. Tão baixo foi o som que minhas cordas vocais produziram. Por favor, não faça nada idiota. Segurei sua mão quando ele a afastou. Escute, nós dois sabemos o que está acontecendo aqui, Riley. E eu preciso de um porquê. Você estava certa. Ele pareceu transtornado antes de segurar minha mão de volta com força. Eu precisava daquele contato no momento. Você estava certa e eu deveria tê-la escutado ao invés do meu coração. E eu lamento por isso. O que você vai fazer? Então, consegui fazer com que minha voz saísse. Só vou falar com ela, não se preocupe. Ao soltar minha mão, pronto para levantar-se e ir embora, eu puxei para um abraço. Apertei meus braços com tanta força em torno dele que meus músculos doeram, mas foi uma dor confortável quando senti que ele retribuiu com a mesma intensidade. Não consigo parar de me preocupar. Falei com os olhos fechados e o rosto firmemente enterrado em seu pescoço. Eu disse que você era uma adolescente dramática. Soltei o ar quando ele sorriu. Eu volto. Você precisa que eu prometa? Nós nos afastamos e sorri-lhe como se concordasse com ele. Está bem. Eu vou ficar bem. Pode ir. Parte minha não acreditava 100% que Ada fosse voltar. Minha intuição me dizia aquilo. Meu coração se preocupava com que minha mãe louca seria capaz. Fiquei roendo minhas unhas na maior parte do dia nublado. Não queria conversar. Não com meu pai. Definitivamente não com André, apesar de ter agido como se quisesse os dois por perto. Eu queria Ada e ninguém pareceu-me ser bom o suficiente para substituí-lo. Eu queria falar sobre coisas que eu só poderia falar com ele. Queria poder fitar o azul de seus olhos e respirar bem fundo, sentir aquela tranquilidade que ele me proporcionava. Pensei por um instante em pedir para ver um psiquiatra. Depois do desastre, minha última tentativa, talvez fosse uma boa oportunidade de falar com alguém sobre minha dependência emocional, mas desisti da ideia depois de remoê-la por uma hora inteira, sem mais unhas para roer. Eu não conseguia me abrir com facilidade. Não era capaz de admitir meus problemas em voz alta. Definitivamente não queria falar sobre Charlie com um desconhecido. Queria falar com ele. Fiquei surpresa quando ele voltou. Meu pai saiu de fininho dizendo que ia tomar um café e deu um tapinha no ombro dele. Tínhamos falado de forma breve sobre Charlie. Coisas como se ele era meu amigo. Quando tínhamos nos conhecido. Se estávamos nos vendo romanticamente. Meu pai era perceptivo em muitos sentidos. Ele fingia que não via as coisas quando não queria se meter em algo ou tomar partido de alguém. E toda a conversa me deixou pensando como ele nunca notara André e eu. Claro que não éramos óbvios nem nada. Esforçáramos-nos para aparentar o contrário. Mas, sei lá, dava para notar se prestasse atenção. Respirei fundo, ainda com dores por todo o meu corpo, e puxei o cobertor para que ele se abrigasse ali ao meu lado. Seus cabelos estavam molhados, só um pouco com a água da chuva leve que eu via cair do lado de fora através da janela perto da cama. Não falamos nada por 1 minuto ou 2. Fiquei olhando para a água caindo com um pouco mais de força, escorrendo pela janela. Acho que nunca me senti tão horrível. Ele murmurou e espiei-o por cima do meu ombro. Queria uma frase mais coesa que aquela, mas, pelo que pareceu ser a primeira vez, não o pressionei por respostas complexas demais. Seu rosto estava retorcido em sombras agonia. A ponta de seus dedos tocou a parte de cima da minha mão repousada na lateral do meu corpo.
Fiquei parada daquele jeito para permitir a ele que evitasse meu olhar, de lado sobre meu braço que começava a formigar. Ela me disse para escolher entre você ou ela. Ontem à noite. E foi como se eu dissesse que escolhia você. Não sei como pude fazer isso. O que você acha? Charlie ergueu o queixo e respirou devagar. Eu não fui ver sua mãe, se é o que está pensando. Não consegui. Ela me ligou várias vezes, mas eu fui para minhas aulas ao invés disso. Não pude parar de pensar em tudo que ela me disse e em tudo que aconteceu ontem. Ele abaixou os olhos e na penumbra, quase pude ver sua pele corar. Era quase engraçado se eu deixasse de considerar todo o resto. Eu a amo. Sempre vou amar. Disso eu sei. Só acho que não consigo mais gostar da pessoa que ela é agora. Seus olhos encontraram os meus de novo. Aquele azul parecia me roubar o fôlego enquanto segurávamos nossas mãos sob o cobertor. E é tão fácil gostar de você que se eu não precisasse mentir, eu teria dito que sempre escolheria você, Riley. Eu me virei, enfim, e afaguei seus cabelos. Puxei-o para perto, nossas mãos ainda unidas sob o cobertor. Nossos dedos acabaram se entrelaçando quase que por acidente. Ele apoiou o rosto em meu ombro e fechou os olhos enquanto eu me respirava devagar. Diga que você não vai morrer. Não pretendo morrer tão cedo. Primeiro eu sorri. Ele tentou fazer o mesmo, mas não pareceu muito feliz. O médico disse que conseguiu agir rápido o suficiente. Mordi o lábio e emendei com uma pontinha de um TED dramático em minha voz. Só que é um saco ter que ficar nesse hospital. Ponto intermédio. Ofelia continuava a murmurar incontáveis e inúteis a meu Deus, como se realmente significassem alguma coisa enquanto lágrimas caíam pelo seu rosto. Seus amigos, todos reunidos na casa com vista para a praia em Birmingham, estavam chocados, horrorizados, alguns bêbados demais para notar que algo tinha acabado de acontecer. Elliot colocou o braço em torno de sua esposa ao entrar na sala de estar e lançou a Charlie um olhar antes que ele saísse correndo escada acima em direção a seu quarto. O som da porta batendo ecoou por toda a escadaria até encontrar os convidados e Elliot e Ofelia saíram dali em direção à área externa da casa por uma porta lateral. Ela tentou desvencilhar-se de seus braços para voltar. Arrancar o projetor o disquete com belas fotos da família em suas férias de verão antes de chegar a Birmingham que, na verdade, começou a reproduzir cenas eróticas protagonizadas pelo filho do casal e sua adorável e sensível professora de francês, cuja residência ele passará a maior parte das tardes no último ano. E então gritar com Charles, entender que merda acabará de acontecer ali. Como ele ousara envergonhá-la de tal forma? Em seguida, descobrir quem tinha colocado as fotos ali sem que ela percebesse. Ofelia, acalme-se, por favor. Ele segurou os braços dela e os dois pararam ao perto da piscina, sob a sombra que o telhado projetava em sua lateral. Gritar com Charlie não irá consertar uma coisa que já aconteceu. Precisamos ser racionais. Ele a soltou com cuidado e Ofelia curvou o pescoço, escutando as conversas falsamente sussurradas vindas da sala de estar. Como não, Elliot? Como não? Você está ouvindo isso? Fofocas? Ele tentou manter a cabeça fria, mas o som da voz saiu tão firme e acusatória quanto da esposa. Sim. Estou escutando fofocas de pessoas sobre uma mulher que se aproveitou do nosso filho, que mal é um adolescente. Colocar a culpa nele é pedir um pouco demais, não acha? Charles é grandinho para saber o que faz e com quem. Pare de agir como se ele fosse seu garotinho que não pode ser responsabilizá-lo pelas suas ações. Ela gesticulou em direção à porta, espumando de raiva, e eles se olharam por um momento com tamanha raiva que parecia que queriam se matar ali mesmo, de pé ao lado da piscina com a casa lotada. Tenho certeza que ele fez isso para nos constranger na frente de todo mundo. Ofelia se virou andando em círculos e passou as mãos pelo rosto para limpar as últimas lágrimas, tão cheia de raiva que acabou por arranhar o próprio rosto com as unhas. Charlie saiu da casa, agora usando uma camisa depois de secar os cabelos ao sair da piscina. Seus ombros estavam tensos, os lábios quase roxos de seu rosto, em um tom de vermelho escarlate. Pai, ele começou a falar, mas não havia muito que pudesse dizer. Não existiam explicações simples, como se pudesse dizer não é isso que aconteceu e inventar alguma coisa sobre a qual fossem rir na hora do jantar. Charles estava, na verdade, preocupado que o pai fosse se irritar e Ofelia fosse odiá-lo ainda mais pelo que tinha acontecido e o que ele ainda nem entendia. Quem tinha tirado aquelas fotos e as colocado no projetor para que todos soubessem de seu caso romântico com Connie? É melhor você ir para o seu quarto. Elliot colocou a mão nas costas do filho e impôs-se entre ele e Ofelia. Eu vou acabar com essa festa. O falatório acabou ao menor sinal da aproximação da família. Ofelia hesitou e, por fim, permaneceu do lado de fora para não precisar ter que lidar com os olhares condescendentes, mas cheios de julgamento sobre o qual negligente uma mãe tinha que ser para não notar o que estava acontecendo sob seu nariz. Alguém tivera sensibilidade suficiente para desligar o projetor. Portanto, a casa estava escura quando Elliot escancarou as portas, se pediu a todos que fossem embora. Muitos drinks depois, a luz do sol queimou nas íris dos convidados por alguns longos instantes antes que começassem a se mover. Carros foram ligados às pressas em minutos. A frente da casa dos populares e bem vistos ou gays estava vazia. Tornaram-se párias.
Capítulo 36. Quando Charles parou de falar, percebi que ainda movia minha mão pelos seus cabelos, que ainda sentia seus cachos ondulados sob minhas digitais. Seus cabelos tinham cheiro de morango. Meu nariz estava enfiado neles, de alguma forma. Meu corpo estava relaxado. Percebi que a escuridão caía rapidamente e ainda estávamos deitados lado a lado, agora em silêncio. Suas palavras não careciam de resposta. Deixarão-me boquiaberta demais para conseguir falar por muitos minutos. Temi apenas o momento em que ele teria que ir embora quando senti seu peito subir e descer com um pouco mais de força. Eu não quero dizer a você que sinto muito porque seria um eufemismo perturbador. Tudo bem? Eu sorri em silêncio, ciente de que ele não podia ver e então exprimi um ruído afirmativo. Também gostaria de nunca mais vê-la, mas eu sinto falta disso. Da minha personalidade adorável ou da conversa. Ele percebeu que eu estava sorrindo e soltou o ar, dos dois. Eu continuava a achar ridículo o fato de ficar feliz ao fazê-lo sorrir. Era tão raro, sobretudo quando seus olhos seguiam o movimento suave de seus lábios. Antes que eu pudesse lhe responder com alguma tolice, meu pai tocou suavemente a porta antes de empurrá-la. Só queria conferir se está tudo bem antes de ir. Apertei os olhos ao ser atingida pela luz branca vinda do corredor e fiz que não. Não, eu estou bem. Obrigada. Ele deu mais uma olhada e então se despediu. Pareceu sentir-se enganado, mas não disse nada. Eu tenho uma pergunta a fazer. Charlie falou e jogou a cabeça um pouco para trás para olhar para mim. Mordi meu lábio inferior e consertei o cabelo com a mão que não estava debaixo dele. Eu também preciso fazer uma pergunta, se for te responder isso. Ele deu de ombros em uma afirmação de que aceitava os termos e condições. O que ele disse depois que eu saí mais cedo? Nada demais. Perguntou se éramos só amigos e há quanto tempo nos conhecemos. Minha vez. Ele ergueu a mão por um segundo e ajeitei-me, um sorriso travesso surgindo aos poucos em meu rosto. Você disse que falou com André. O que disse a ele? Isso é golpe baixo, totalmente diferente. Encolhi os ombros, como que dizendo que ele me prometera, e Charlie relaxou os ombros. Ele estava diferente, eu meio que tenho que saber. Você pode, sei lá, ter dito que iria matar o gato dele se não fosse amável comigo. Não, claro que não. Eu adoro gatos. Eu disse para ele cair fora da sua vida se não tivesse a intenção de permanecer nela. Foi uma conversa bem amigável, na verdade. Não pude evitar rir com ele. E ele não se sentiu ofendido nem nada. Achei que fosse me socar pela forma como me olhou, de início. Fizemos uma pausa para recuperar o fôlego e ele prosseguiu. Sério, acho que ele gosta de você. Mas não isso redime de um babaca aproveitador. Então você acha que eu devo jantar com ele? Não como se ele tentasse me esconder dos amigos, jantando em um quarto de hotel, em um restaurante de verdade. Mordi o lábio e tentei não soar séria demais. Não. Acho que deveria seguir em frente porque agora você sabe que não precisa dele como achou que precisava. Mas também não precisa me escutar. Eu não sei absolutamente sobre relacionamentos. Ele estava certo. Em ambas as situações. Sobre André. E também sobre não entender como funcionava uma relação. Mas ainda assim, sempre parecia a pessoa mais sensata em uma sala. Aquela a quem se dá ouvidos. Quer que eu vá embora? Você deveria descansar. Segurei a mão de Charlie com um pouquinho mais de força. Em algum momento das longas horas que passáramos ali, elas tinham se unido de tal forma que eu não sabia mais como libertá-la. Não. Quero que fique. Expirei bem devagar. Eu nunca consigo dormir bem em lugares estranhos quando estou sozinha. Acordei de repente sem Charlie ao meu lado. Uma sensação estranha no peito ao me ver sozinha, naquele lugar escuro. Sentei-me com a mão no peito e precisei de vários minutos para perceber que me sentia melhor. Fisicamente, meu corpo já não doía tanto. Em minha mente, meus pensamentos insanos tinham cessado e tudo tinha ficado silencioso e quieto de uma hora para outra. Mordi meu lábio e consertei o cabelo antes de me deitar de lado e em silêncio, meus olhos fixos na porta. Fiquei pensando e relembrando tudo o que ele tinha me dito, e eu estava contente por ter finalmente sentido como se quisesse ter me contado sobre ele e minha mãe. Minha mãe. Ainda me sentia terrível pensando naquilo. E pior ainda ao pensar de forma clara no quanto eu gostava de Charlie. Eu gosto dele, foi como dizer em voz alta em uma autoaceitação esquisita. Da mesma pessoa da qual minha mãe, que eu também gostava tanto, se aproveitará. Fiquei pensando no que eu deveria fazer no dia seguinte, quando me sentisse melhor, até que caí em um sono profundo. Charlie. Demorei muito tempo até perceber que era incapaz de ser sincero com Corinne. Não no sentido mais simples da palavra, mas no que dizia algo que iria contra o que ela queria, que acabava se tornando o que eu queria também, sem nenhuma linha clara. Eu não sabia como mentir para ela. Não sabia como magoá-la. Quando olhava em seus olhos, fitava seu sorriso doce e entusiasmado. Só queria ser motivo de seu sorriso e era impossível controlar. Ela apoiou o queixo nas mãos e ficou parada olhando para mim. Nossos olhares cruzaram através do espelho e fiquei concentrado na visão dela, sentada em sua penteadeira enquanto falava sobre alguma coisa. Eu tinha perdido o fio da meada, entretido demais em meus próprios pensamentos para conseguir acompanhar a conversa. Alguma coisa sobre a faculdade, eu acho.
Só não sabia se a conversa era sobre mim ou Riley. Você foi visitá-la? Ela se virou como se não soubesse do que eu estava falando e encarou-me por cima do ombro. Riley, você foi visitá-la? Não. Ela agitou a mão no ar antes de voltar ao que estava fazendo. Penteou os cabelos como se já não estivessem penteados à máxima perfeição e limpou o rosto para retirar o resto de maquiagem. Riley é meio dramática. Charlie, você não deveria dar ouvidos a metade do que ela diz. A maior parte é coisa da cabeça dela. Connie se virou com um sorriso e fiquei olhando para ela. Seu corpo se moveu até a cama em passos lentos, quase que uma tortura até onde eu estava, de bruços a observá-la sem pressa. Não podia perder um segundo do espetáculo. Ela poderia ter morrido. Isso não tem a ver com o fato de ela ser, ou não, dramática. Pontuei sem querer concordar com ela, mas também sem me dar ao trabalho de discordar e mover o assunto para começar a falar de Riley de novo. Eu sei, meu bem. Ela se sentou na borda da cama e afundou os dedos em meus cabelos, o que fez com que eu me virasse e a fitasse com uma expressão quase deliciada em meu rosto ao mesmo tempo em que em pânico. Lembrei-me do que dissera a Riley. Eu não podia mentir para Connie. Só o fato de estarmos ali, sozinhos, me deixava a flor da pele a imaginar 1000 coisas que poderiam acontecer. Ela tinha aquele efeito sobre mim que ninguém mais possuía. Fazia-me sentir um garotinho que queria deixá-la no controle. O que eu ainda não podia definir de forma concreta era se aquela era parte boa ou ruim. A que gostava da permissividade que se espalhava pelo meu corpo quando ela estava tão perto. Do quão liberto eu podia me sentir diante de um sorriso seu, de como ela me desfazia em pedaços. Sabe de uma coisa que senti falta? Ela umedeceu os lábios e seus dedos continuaram a percorrer meus cabelos. Os despentearam de modo casual. Tomar sol e ler com você. Eu gostava de ouvir seus pensamentos sobre o que tinha acabado de ler. Era ela quem me indicava o que eu devia ler, com uma breve síntese de seus pensamentos sobre a obra. Então minha opinião era meio que parcial demais para ser levada em conta naquela época. Só então percebi que não sentirá muita falta daquilo, também, como as outras coisas, tão pequenas diante de meus sentimentos infinitos. Não sentirá a falta de seu comportamento possessivo, de sua personalidade controladora, a forma com que ela me fazia sentir às vezes. Como suas palavras eram tão bem calculadas para me fazer sentir incrível ou o ser humano mais desprezível da face da terra, a depender do que ela queria extrair da situação. Eu beijei sua palma ao me aproximar, mas meus pensamentos estavam distantes de novo. Eu busquei com afinco algo de bom que fosse nosso, e só nosso, que o tempo não fora capaz de destruir, que as outras pessoas não tivessem sido capazes de macular. Do que eu sentirá falta. Então, no que está pensando, você me parece tão distante. Sua voz continuou dócil, mas seu sorriso desvaneceu lentamente. Nada importante. Olhe, eu estava pensando em fazermos alguma coisa no fim de semana. Jantar, fazer uma viagem curta de carro a Cardiff. Tenho me sentido aqui da mesma forma como costumava me sentir antes, como se ainda estivéssemos presos em algum lugar sem poder nos mover. Connie franziu o senho e relaxou os ombros quando parei de falar, movendo o polegar pela parte de cima de sua mão. Eu não tinha pensado assim, mas acho que faz sentido. Ela puxou a mão de repente e virou-se para enfiar seu corpo ao lado do meu sob cobertor e deitou-se com a cabeça em meu braço. Seus cabelos espalharam-se e desceram pela lateral da cama por vários centímetros. Não vou dizer que não pensei em fazer alguma coisa fora daqui. É só que, não pare de pensar no que todos vão pensar. Eu sei. Um sorriso preencheu seu rosto e ela enlaçou meu pescoço. Pairei acima dela com o sorriso mais genuíno que tivera a oferecer-lhe, no que parecerá ser o tempo de uma vida inteira. Sei que não temos mais que nos preocupar. Ela expirou e tocou meu rosto. Fechei os olhos por um momento apenas para absorver a forma com que ela o fazia. Cardiff por um fim de semana seria ótimo. Deslizei meus lábios até os dela e entreguei-lhe toda a minha paixão em um beijo. Enquanto fazia, não pude evitar lembrar-me de minha conversa com Riley há poucas horas, do que sentia ao deixá-la. E ao beijar Corinne, pareceu-me ser aquele momento em que eu deveria escolher entre as duas. Não sabia se conseguiria. Fiquei deitado na penumbra observando-a dormir, ciente de que era a última vez em que eu me daria ao luxo daquela visão. Parte minha sentia um pânico seco instalar-se, uma espécie de dor paralisante com a ideia de deixá-la partir mais uma vez, para sempre. Mas o lado racional tranquilizou-me e pouco depois de relógio ao lado da cama marcar 1 da manhã, libertei meu braço e me levantei. Encontrei minha calça e comecei a revirar o quarto ainda no escuro. Ela não iria acordar, daquilo eu sabia, depois de uma dose de calmante em seu vinho seco. Aquilo me fazia sentir ainda pior. Porém, segui em frente e lancei aquela parte ridícula para o mais longe possível. Saí do quarto quando não achei nada relevante em direção ao estúdio dela. Cheio de janelas e espelhos que refletiam a luz do luar neles, acendi rapidamente a luz quando tive a sensação de ter visto de um vulto. Havia quadros em cavaletes, alguns estavam pela metade, outros secavam. Nenhum em especial me chamou a atenção. No fundo da sala, havia coisas de todo tipo amontoadas. Desde bonecas dentro de caixas com outros brinquedos, uma cadeira. Empurrei-a para abrir o armário.
Parecia ser o lugar mais bem guardado onde ela colocaria algo, pois tinha muita tralha a percorrer até alcançar a porta escorada com pedaços de madeira. Eu sabia que a ela, tanto quanto a mim, incomodava ver aquele tipo de bagunça. Como ela podia trabalhar bem de frente para aquelas quinquilharias que poderiam ter sido facilmente descartadas? A porta estava emperrada, precisei de um puxão com mais força e o cheiro forte de poeira invadiu-me de repente. Um tipo de poeira antiga, guardada ali há tanto tempo que uma camada tinha se instalado por cima de outra, e mais outra e mais outra. Dentro do armário com 3 divisórias, tinha somente uma pasta de couro com vários papéis. Mais uma vez, passou-me pela cabeça que, sendo algo importante, Corinne não teria sido tão negligente a ponto de deixar ali, correndo o risco de serem corroídos pelo tempo, pela poeira excessiva. E não sendo importantes, ela os teria descartado para manter a organização. As bordas estavam amarelas quando puxei um deles. Certificado de alguma coisa. Pude ler. Outro, um certificado de compra de uma propriedade. Uma dezena deles, percebi, e me dei conta de que ela devia ser mais rica do que eu tinha pensado. E em seguida, por que alguém teria tantas propriedades? Só ao sair da parte bagunçada para aproximar-me de uma das janelas que tinha uma vista deslumbrante para a praia deserta lá embaixo, com a lua cheia e radiante atingindo os documentos tingindo o amarelo de prata, comecei a ler tudo o que estava escrito. Todos os certificados de propriedade, na verdade, estavam em nome de Riley, não no de Ardley. De uma hora para outra, tudo fez sentido em um clique imediato. Capítulo 37. Riley. Charlie entrou no meu quarto na manhã seguinte com uma péssima aparência, com os olhos avermelhados e olheiras. Ainda era muito cedo. Imaginei que ele não tivesse dormido muito antes de ter de dirigir de Surrey a Londres para me ver. Mas havia algo mais na forma como ele me olhou e pedi a meu pai para nos deixar conversar a sós. O que aconteceu? Sentei-me direito. Estava muito melhor depois da medicação que o médico me dera e já queria dar uma volta, nem que fosse pelo quarto, com meus joelhos doendo pela inércia prolongada. Ele espiou por cima do ombro e expirou de uma vez, segurando uma bolsa de lado, que apoiou na borda da cama e abriu. Eu sei porque sua mãe tentou te matar. Arregalei os olhos, mas não consegui falar. Deixei que ele se explicasse e Charlie começou a tirar um bocado de papéis de dentro da bolsa. Virei o rosto para o lado com o cheiro de poeira. Durante toda a minha vida inteira tinha sido alérgica. Fugia de qualquer traço dela para evitar uma crise de espirros. Está vendo? Franzi o senho e dei uma olhada. O que é isso? Desci os olhos pelo documento que ele estendera. A escritura da casa de praia. Bati com a língua nos dentes enquanto lia até chegar ao final. Isso é? De verdade? Olhei para ele, boquiaberta. Muito. E não é só a casa onde ela vive. São todas as propriedades. Todas elas pertencem a você. Não se lembra de ter assinado isso. Fiz que não e cobre a boca e o nariz. Ele afastou os papéis. Quero dizer, é a minha letra, mas se parece com minha letra ao começar a aprender a escrever. Talvez eu tenha assinado quando criança. Não consigo me lembrar. Mas por que minha mãe passaria propriedades para o meu nome? Virei o rosto e interrompi meus pensamentos para espirrar. Eu tenho uma teoria. Encaramo-nos e dei-lhe silenciosa permissão para que continuasse. Corinne passou tudo isso para o seu nome. A verdadeira. Não. Quem sua mãe fingiu ser. Corinne passou tudo para o seu nome porque não confiava em sua mãe. E agora? Ela tentou te matar por conta do que você sabia porque, fazendo isso, ela conseguiria encontrar uma brecha para retomar as propriedades. Ele se virou, os olhos voltados para o caso, balançou a cabeça. Não consigo acreditar que ela teria feito nada disso. Nem eu. Murmurei e senti meus olhos lacrimejarem. Digo, eu consigo, mas, meu Deus, como eu não percebi isso antes? Pisquei com força para afastar as lágrimas e busquei pelo meu celular com o olhar antes de me lembrar que eu não o tinha por perto. Você pode me emprestar seu celular? Ele o tirou do bolso e me entregou. O que está pensando em fazer? Hey? Funguei e umedeci os lábios. Estou pensando em colocar um ponto final em tudo isso, porque não sei se terei coragem de se adiar. Nem vou conseguir conviver comigo mesma, consumida por dúvidas. Respirei bem fundo. Dor se espalhou pelo meu peito enquanto eu digitava o número do detetive Starr, um número que eu, curiosamente, tinha decorado na última vez em que fizera aquilo. O detetive Starr retornou minha ligação no fim da tarde depois de, segundo ele, ter estado em minha casa. Ao fazê-lo, no entanto, ele apenas perguntou se eu poderia receber visitar e surgiu à minha porta. Parei de conversar com meu pai e de folhear uma revista desinteressante ao ver o homem parado ali, perguntando que era tão importante que ele não podia ter me dito por telefone, que o fizera ir de Surrey a Londres para falar pessoalmente. Ele parou ao lado da cama e encaramo-nos como que uma conversa silenciosa por segundos longos. Talvez ele, como detetive, tivesse dificuldade em dar certo tipo de notícias.
Era mais fácil dizer sua filha não irá voltar para casa porque ela está morta do que sua mãe tentou te matar envenenada. Era aquela frase que eu podia ler em sua expressão. O que você encontrou? Você comeu biscoitos ultimamente? Franzi o senho e movia a língua pelo céu da boca. Sim. Minha mãe sempre assou biscoitos para mim nos fins de semanas. O que isso tem a ver? Tinha sido mais do que isso nas últimas semanas, notei. Agora que eu começara a relembrar, ela tinha feito quase todos os dias. Na verdade, no momento, eu pensei que ela estivesse abalada demais com tudo. Claro que aquilo não era verdade. Mas passou pela minha cabeça que ela tentará não parecer superprotetora quando estava preocupada e me dava mais atenção que o normal. Achei que os biscoitos fossem só porque eu gostava deles, um mimo de mãe ou sei lá. Você acha que alguém pode ter feito isso de propósito? Detetive? Meu pai falou com os olhos concentrados no homem e tomou um fôlego lento. Eu interroguei um suspeito mais cedo. Uma testemunha afirmou tê-lo visto nadando na praia. Seu barco estava ancorado próximo ao dele, com roupa de mergulho e tanque de oxigênio. Ele confessou tudo. E na sua casa? Tinha arsênico escondido em uma prateleira do armário, assim como nos biscoitos que foram mandados para o laboratório. Fiquei olhando para ele, boquiaberta, e meu pai ajeitou os ombros. Você não pode achar que Arden faria algo assim. Deve ter sido um invasor, o mesmo indivíduo que a raptou. Meu pai se levantou e a revista que ele tinha em mão se fechou. É muito estranho que isso tenha acontecido assim, sem ligações ou pedidos de resgate. Sr. Hyde, eu não acho que o rapto de sua filha tenha qualquer coisa a ver com isso. Ele me lançou um olhar como que para se retratar pelo que tinha me dito no café no outro dia. Acredito que tenha a ver com as propriedades no nome de sua filha. Propriedades? Ele repetiu, atônito, e buscou pelo meu olhar. Nós precisamos falar sobre isso. A senhora Hansen foi detida. Ela disse que não queria um advogado, mesmo sendo capaz de pagar pelo melhor do país. O detetive voltou-se para meu pai depois de um olhar rápido na minha direção, medindo meu silêncio. Posso falar a sós com sua filha? Hesitante, meu pai saiu do quarto e fechou a porta atrás de si. O que Charles Lowgay significa para sua mãe? Ele foi bem direto, livrando-se de seu tom delicado de um segundo atrás da presença de meu pai. Eu não sei. Gaguejei demais para poder afirmar que estava mesmo dizendo a verdade. Riley. Seu tom foi um alerta e ele se aproximou. Star sentou-se na borda da cama antes de calcular suas palavras e prosseguir em tom controlado, quase sussurrado. Respirei bem fundo. O que está escondendo sobre ele? Sei que conhece. Sei que ele significa muito para sua mãe. Qual a peça faltando nesse quebra-cabeças que você se recusa a me entregar? Por que não sou capaz de fazer tais conexões? Deslizei a língua pelos lábios e endireitei. Digamos que ele seja um amigo da minha. Eu o conheci em Swansea em uma exposição de obras da minha mãe. Ela conhece o pai dele, um professor de arte da universidade local. Star apertou os lábios e pensou. Então cerrou os olhos e agitou a cabeça. Como eles se conhecem? Lowgay e sua mãe. Sem ser pela conexão com o pai dele. Não sei. O que minha mãe disse. Ela confessou alguma coisa. Ele liberou o ar, ainda reflexivo e hesitante demais comigo. Ela estava em um hotel, em Cardiff, quando a detivemos. Pediu para falar com o Sr. Lowgay, e isso tem me intrigado em todo o caminho até aqui. Sua mãe podia ter pedido um advogado, chamado algum familiar ou amigo próximo, mas chamou o filho de um conhecido distante com quem teve quase nenhum contato nos últimos 10 anos ou mais. Como sabe que não tiveram? Recebi um longo olhar avaliativo daquela vez e seus ombros se agitaram. Sua mãe tentou, por 2 ocasiões, acabar com sua vida, Riley. Porque está agindo como se não fosse nada. O som de sua voz foi alto e claro, sem mais delicadezas ou tentativas inúteis de conforto. Nada. Ele quis me atingir, extrair alguma coisa. Uma emoção. Uma confissão. O que fosse. Eu tinha concluído isso. Por que acha que eu te mandei procurar na casa dela? Quando vi os certificados de propriedade, tudo fez sentido. Quem mais iria querer me matar? Usei meu tom mais cínico e ele assentiu, não convencido. Responda minha pergunta. Como sabe que Charlie e minha mãe não tiveram contato nos últimos anos? Consultamos os registros. Da universidade que ele frequentou em Londres, de seu emprego no último ano nos arredores de Surrey. Em seguida, sua mudança para Westminster. Ardley esteve o mais distante dele nesse tempo. Eles só voltaram a se encontrar agora que você começou a sair com ele. O detetive colocou-se de pé e um peso pareceu ter saído de seu peito. Tenho que ir agora, Riley. Você está bem? Quase recuperada. Tentei um sorriso. Acho que vamos nos ver de novo. Em breve. Epílogo. Remy. 3 anos depois. Ele escolheu a mim. Mamãe, desejei poder lhe dizer enquanto sorria amplamente. Deitada em uma espreguiçadeira com uma bebida chique na mão e observando Charlie, sorrindo do outro lado da piscina, enquanto batia papo com uma garota meio magricela, em um biquíni comportado demais.
Ela também era física, ainda se graduando, então eles tinham sobre o que conversar. Ele sorriu para mim quando me flagrou encarando dali, em um maio vermelho e as pernas estendidas pela espreguiçadeira, na casa de praia de Elliot. A mesma casa de praia de Birmira. Estava apinhada em um dia especial e um dia ensolarado à beira da piscina para comemorar o fim das aulas e o início do verão. Quando terminei minha bebida, ele voltou para mim. Estava tão feliz que senti-me orgulhosa, o suficiente do trabalho que vinha fazendo para poder sorrir de volta com vontade. Desculpe por deixá-la sozinha. Você não conhece ninguém aqui. Rolei os olhos com aquele sorriso impregnado em meu rosto. Não se preocupe com isso. Eu vi que você gostou daquela garota. Eu sabia que não tinha, mas um empurrãozinho não custava nada. Charlie deu de ombros. Não estávamos flertando. Sentado ao meu lado, observamos o vai e vem e as conversas. Elliot era muito popular na universidade. Todo mundo, das universitárias a seus colegas, queriam ir à sua festa e confraternizar com ele. Alguns mais que outros. Meu doce Charlie ainda estava meio fechado minhas tentativas de lhe empurrar alguém, mas fizemos progresso. Ele estava vendo uma psiquiatra simpática, que também era professora na universidade que frequentávamos em Westminster. A mãe dele era mesmo uma vadia que não se importava com o filho. Ela podia ter feito aquilo quando ele era uma criança com síndrome de sensibilidade aos ruídos que o circundavam, mas continuará a ignorar seus problemas. Mais que tudo, ele parecia mais aberto. Graças a mim. Olhei de novo para ele enquanto colocava na boca a azeitona do meu martini. Eu me senti mal nas primeiras semanas. Confesso, eu morria de ciúme a cada segundo em que a ciência me corroía de que ele estava com minha mãe. Mas não mais. Ele era como meu irmãozinho mais velho, sempre comigo quando eu precisava dele. Era a única coisa que importava. Não tínhamos mais minha mãe no caminho porque, quando realmente precisará, ele escolhera a mim. Ah, Riley. Quis poder esfregar aquilo na cara cínica dela, mas teria sido idiotice. Ela já sabia. E eu esperava que a traição dele fosse sua maior dor, como o abandono dela fora minha por muito tempo. Até eu conhecer Charlie, eu achava que precisava dela. Mas só precisava tomar para mim o dono de seus afetos mais proibidos. Por sorte, ele era tão desequilibrado quanto eu. Éramos perfeitos um para o outro, eu estava errada. E depois do incidente que resultara com a morte de Riley, eu podia dizer que o karma era mesmo uma vadia. Primeiro minha tia e então minha irmã. Mortes diferentes, mas gêmeas igualmente inteligentes para se livrarem de uma cópia ambulante. Você quer outro? Charlie perguntou, de pé ao meu lado, e assenti ao soltar a taça. Ele desapareceu pela casa, minhas costas. Se parei a fitar a entrada da casa, onde eu vira minha mãe pela primeira vez, onde vira Riley. Tinha sido há muito tempo, a lembrança veio sem que eu tivesse clamado por ela. Uma de minhas muitas mães adotivas tiveram uma overdose de heroína e depois de procurar de forma incessante, eu fugi ao descobrir sobre Ardley. Sua vida de luxo, cheia de festas bebidas e minha duplicata que roubara minha vida. Com vestido de princesa e laços nos cabelos. A que tinha roubado minha mãe e seu afeto. Eu voltei para o orfanato e deixei que o tempo rolasse, fingi ser uma boa menina e fui levada para uma casa bonita nos campos de Southampton para viver com um casal de idosos que vieram a falecer e me deixar dinheiro quando completei 18 anos. Livrar-me de Riley não fora suficiente por si só. Eu me tornara ela, mas meu último objetivo, então, era ferir Arden como ela me ferira. Por isso fui naquela exposição em Swansea. Meu primeiro ato como Riley Hyde fora me tornar próxima de Charlie e então usá-lo. Mas acabei gostando demais dele, um obstáculo que transpus. Não sentia mais ciúme dele há algum tempo. O tomara como um projeto meu para restaurá-lo e torná-lo novo outra vez depois do desastre que Ardley, ou Corinne, como ela quisesse ser chamada, causará em sua vida. Depois da psiquiatra, ele parecia normal, com uma beleza extraordinária, é claro, e então ensinei a flertar e partir corações, mas ele não estava interessado naquilo. Eu terminaria meu curso de psicologia no próximo ano e morávamos bem perto, em Londres. Fazíamos coisas normais e frequentávamos lugares normais enquanto eu me deliciava à noite ao pensar em minha mãe na cadeia, acusada de ter tentado me matar. Eu tinha lido diários de Riley, tolinha. Parecia viver em uma bolha de ficção. Quem mantinha um lugar onde qualquer um poderia saber tudo sobre o que acontecia em sua vida. Tinha vontade de rir dela às vezes, mas, tadinha, só tinha sido protegida demais pelos pais para pensar nos males mundanos. Envolver-me com André me trouxe os pensamentos de Charlie. Sua atenção, sua preocupação em quão autodestrutiva eu era e porque perdia tempo com alguém que não se importava comigo. Charlie olhava para mim para uma mocinha vulnerável. Preocupava-se comigo como se fosse uma boneca de porcelana, que pudesse rachar a qualquer sinal de impacto. Aqui está. Ele voltou com outro martini e abriu um novo sorriso ao olhar para cima e encontrar seu olhar, da cor do céu de um azul puro e sem nuvens. Quer dar um mergulho? Provei a bebida e livrei-me de meus devaneios ao ajeitar meu chapéu para encará-lo. Não, eu estou bem. Mas pode ir. Eu fico bem sozinha. Você tem sido um ótimo anfitrião. Ele sorriu para mim e pensei na primeira visão que eu tivera dele.
Como um garoto assustado que eu tivera suas fotos íntimas expostas, seu relacionamento com uma mulher mais velha arruinado, um coração partido. As visões anacrônicas se fundiram e ele estava ali de novo. Um homem, sem medo de mais nada. Tomei mais um gole do meu martini e joguei os ombros para trás para vê-lo saltar em direção à água. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura! Quer ouvir essa história até o último sussurro? O audiobook completo está te esperando no nosso grupo VIP no Telegram. Um espaço feito para quem não apenas escuta, mas vive cada palavra. Acesse agora o link no comentário fixado e junte-se aos ouvintes que caminham lado a lado com as narrativas mais envolventes antes de todo mundo. Te vejo lá, no lugar onde as histórias não têm pressa para acabar.